Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao podcast FIFácil. A gente hoje aqui está com a honra de receber Diego Siqueira e Pedro Ernesto para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. Bom, aqui são uma turma de goianos, né? E eu fico muito feliz que eu conheço o Diego também há bastante tempo aí. É um cara que a gente sempre acompanhou bastante e tem um histórico ali de TH. Já fui lá no canal para fazer live. Inclusive o Pedrinho também já participou de live com a gente. E, é muito legal falar com pessoas que você admira, assim, que estão meio que sendo disruptivos no mercado. Seja muito bem-vindo, vocês dois aí. E bora conversar, cara? Bora. Bom, Diogão, primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Faz um tempo que a gente conversa aqui dessa oportunidade, então para a gente é uma felicidade estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui. Estamos às ordens para falar sobre o mercado que a gente é apaixonado, que é o mercado imobiliário. Pô, legal. Boa, Diogão, também agradeço demais. A gente sempre, como eu falei aqui, eu te sigo já, né, no Instagram e acaba que a gente fica conhecendo as pessoas pela internet. Então, tá aqui próximo, tendo esse contato pessoal, também é de grande satisfação pra gente. Vai ser uma conversa bacana. Legal. E assim, a gente sempre gosta de começar falando um pouquinho do antes, né? Família, como é que é isso? Pô, onde vocês estudaram? Fala um pouquinho aqui dessa turma aqui, porque também é um podcast para goianos, né? A gente trouxe aqui os empresários também, e a gente trouxe o Barone, a gente trouxe pessoas que representam bastante e cresceram bastante no mercado e que têm representatividade e também para o público goiano. Fala um pouquinho. Bom, sou mais velho, então eu falo primeiro. Cara, eu tenho 41 anos, né? E eu nasci aqui em Goiânia, né? Passei minha adolescência toda aqui. E quando eu tinha aproximadamente 17 anos, eu fui morar um ano nos Estados Unidos, fazer intercâmbio. Naquela modelo tradicional de você ficar na casa de americanos, né? Vivendo um pouco da cultura americana. E nesse intercâmbio, lá na high school que eu estava fazendo nos Estados Unidos, eu escolhi uma matéria que era economia voltada para o mercado financeiro. E o grande objetivo da matéria era a gente fazer uma seleção de algumas ações listadas na Bolsa Americana, né? E o grupo que receberia a maior nota é que essas ações que ele escolhesse valorizasse mais, né? E, obviamente, tinha que fundamentar economicamente por que você escolheu aquela ação, aquele setor tal. E aquilo me encantou, foi o meu primeiro grande contato com o mercado financeiro, né? Eu falei, cara, esse negócio de mercado financeiro é muito bacana, né? Pode abrir um horizonte muito grande. Quando eu voltei para Goiânia, e aí eu estudei no Classe na época, né? E eu fiquei muito na minha cabeça, cara, que faculdade que eu faço que pode me ajudar a acessar o mercado financeiro, né? E nessa época, a GV era muito forte, né? E eu tinha um amigo lá que estava estudando também para a GV, eu acabei visitando a sede da FGV em São Paulo e ficando encantado, né? Porque aquele conceito de faculdade que você entende de campus, a GV é um prédio, parece um escritório, né? E aquilo me falou, pô, essa é a faculdade que eu quero, né, para gerar esse potencial de chegar no mercado financeiro. Acabei me dedicando bastante, estudei, passei na GV e em 2001 eu mudo para São Paulo para fazer faculdade, né? E entrei na GV com um mundo, né? Muitas descobertas, muito relacionamento, muita gente boa, né? A GV é uma escola que atrai gente do Brasil inteiro, então é multicultura, né? Foi muito bom para mim pessoalmente estar lá, né? E me abriu muitos relacionamentos que eu aproveito até hoje, né? E recém-formado na GV, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande gestora de fundo imobiliário chamada Rio Bravo Investimentos, né? Foi lá que eu sou muito grato pela Rio Bravo, né? Do que eu aprendi lá na prática, no mercado, no momento que a indústria de fundos imobiliários estava nascendo, né? Ali 2000, trabalhei lá 2007, 2008, né? Então, a indústria ainda era muito restrita a investidores institucionais, os fundos, a maioria de monoativos, né? Como é o caso, né, do fundo que é dono do Shopping Higienópolis, né? Que é um fundo famoso da Rio Bravo, antigo, né, um dos primeiros da indústria, né? E acabei me apaixonando por essa indústria. E aí, em 2009, né, eu decidi sair da Rio Bravo com o propósito de montar a Trinos, né? Voltei para Goiânia para isso, né? Hoje a Trinos tem escritório em Goiânia e em São Paulo. Eu, particularmente, hoje moro em São Paulo. Acabei tendo que mudar para lá com a minha família, né? Com a minha esposa e com meus 3 filhos.
né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse contato que eu tive na escola americana é que me abriu a cabeça, né, para depois buscar a faculdade, depois buscar um emprego e hoje estar aqui falando com você sobre o mercado imobiliário brasileiro. Pô, legal. E aí, Pedrinho? Como é que é? Bacana, né? Bacana. Não, eu também sou de Goiânia, cara. Estudei aqui perto, como é uma live para goianos. Eu fiz Marista, ali no 85, depois eu fiz Colégio Visão, aqui no ensino médio, bem próximo de onde a gente está. E comecei, e aí desde o ensino médio, eu sempre fui bom, gostei muito de exatas, só que eu gosto do mercado financeiro, olhar números, balanço, enfim. E da mesma forma que o Diego, eu procurei fazer uma faculdade que se aproximava ali do mercado financeiro até então, tá? E aí administração e economia, quando eu fui olhar, que eram os dois cursos mais próximos, eles são de humanas. Aí cara, mas eu sou da exatas. E aí o curso que eu achei mais próximo foi engenharia de produção, que tinha um lado de administração, mas com o lado da engenharia. E aí eu uni o útil ao agradável, né? Real estate totalmente voltado aí para engenharia, mas o lado ali de administração / economia para fazer a formação. E aí eu comecei na PUC, aqui em Goiânia mesmo. Era a única faculdade que tinha aqui em engenharia de produção, hoje até tem outras também. E fiz um intercâmbio no primeiro ano de faculdade, fui para o Canadá, 6 meses ali para desenvolver o inglês, super bacana, e voltei e fui em busca de um estágio. E aí isso daí foi em 2011, em Goiás, aqui em Goiânia tinha muito pouco. Hoje a gente já tem bem mais oportunidades, grandes empresas aqui em Goiás voltadas para o mercado financeiro. E aí com dificuldade de achar estágios do mercado financeiro na cidade, enviei meu currículo para diversas consultorias de investimento e aí chegou para o Diegão lá o currículo de um estagiário lá de 20 anos, estava fazendo, na verdade eu tinha 19 na época, o escritório, o Diego tinha fundado a Trinos ali, o escritório era lá em Aparecida de Goiânia, numa salinha em cima de um restaurante, cara. Dava 11 horas, subia o cheiro do churrasco do restaurante. E aí o Diego me ligou, eu lembro que era entre o Natal e o Réveillon. Eu indo passar o Réveillon no Rio. Ele, você ainda tá atrás de um estágio aí? Eu, sim. Ele, para ganhar 400 contos, trabalhar na cidade empresarial. Aí eu, não, ok. Que dia que eu posso marcar a entrevista? E ele, não, faz o seguinte, você tem um notebook que você pode trazer para usar no trabalho? Eu tenho. Ele, então você está contratado, você começa segunda. E essa foi minha entrevista. Cheguei lá, a empresa era os 2 fundadores, o Diego e mais um colaborador. Eu fui o primeiro estagiário ali. E aí, em 2012, começou essa história, tá? Depois do Diego lá, entre indas e vindas, a gente me mandou para São Paulo. A gente fez uma expansão lá em São Paulo em 2012. E aí eu acabei fazendo um job rotation, depois se o Diego quiser até falar. Trabalhei no Itaú, no Santander, e aí quando eu formei, as portas da Atrinos, nunca perdi o contato, as portas da Atrinos, o Diego sempre deixou claro, estavam abertas, e aí eu voltei em 2016, e aí a empresa estava 10 vezes maior, porque quando eu saí tinha 4 pessoas, incluindo eu e o Diego, quando eu voltei tinha incríveis 40 pessoas, nossa, cresceu demais. E aí em 2016, retornei para a Atrinos, e aí nasceu o Tegar 11, que é o maior fundo de desenvolvimento imobiliário da indústria hoje, está com 2,5 bi de PL, 160 mil investidores, é um grande orgulho nosso aqui. E, enfim, e ainda é um dos carros-chefes da Trinos, né? Da Trinos e da certeza. TG Core Asset. Basicamente, essa foi minha história, e aí desde então estou aqui também. Conta um pouquinho, como é que você montou a primeira consultoria também, não foi? Sim. Depois você montou a gestora. Conta um pouquinho desses markets, né? Desses mercados que tiveram na sua estratégia. Quando você monta um planejamento, né, de uma empresa que você vai empreender, não necessariamente corre tudo conforme o planejado. Corre, né? Mas tá bom. E a minha intenção no início era montar uma asset, uma gestora, né? Eu tinha trabalhado numa gestora. Falei, pô, vou voltar para Goiânia, tinha visto uma oportunidade no middle market, né, com os médios incorporadores que não acessavam o dinheiro dos fundos, né, e o grande motivo deles não acessarem era a questão de transparência, questão de governança. Falei, cara, o plano tá feito, eu vou criar uma plataforma que vai ajudar na evolução da transparência do incorporador
E com essa evolução da transparência, eu vou conseguir permitir que esse incorporador acesse capital dos fundos de investimentos, né? E a gente vai criar um fundo para investir nessas empresas, né? Então, esse era o propósito. Só que quando eu dei entrada na licença da CVM, que na época não tinha o CGA, que é a prova que você faz hoje, você tinha que provar 6 anos de experiência em gestão. Quando eu juntei todo o meu currículo, eu só tinha 4 anos de experiência em gestão, que é meio paradoxal, né? Como é que você vai ter experiência de gestão se você está querendo montar uma gestora? E aí eu descobri, lendo as regras da CVM, que tinha uma outra licença chamada de consultor de valores mobiliários, que por algum motivo contava como prazo de experiência em gestão. Falei, bom, então o plano está feito, eu vou tirar uma licença de consultor, eu fico 2 anos dando consultoria para algumas famílias aqui em Goiás, né? E daqui 2 anos eu dou entrada novamente para a licença de gestão. E assim foi feito. Então, até o final de 2009, eu consegui tirar a licença de consultoria, fiquei dando consultoria 2010 e 2011, e 2011, no final do ano, eu dei entrada da licença da gestora, já com prazo atingido, né? E conseguimos a licença da gestora da TG Core em 2012. Tá? Então, apesar da Trinos ter nascido em 2009, a licença da TG Core como gestora de fundos imobiliários veio em 2012. Né? Mas foi muito importante, Diogão, esse período de 2 anos e pouco como consultoria, porque eu não tinha pensado num detalhe. Né? Uma vez você tem uma gestora, você precisa de investidores. Né? Então, esses 2 anos e pouco de consultoria acabou me trazendo credibilidade para algumas famílias, alguns investidores aqui em Goiás, que acabaram sendo os investidores âncoras da TG Core. Né? Então, essas famílias que eu dei consultoria acabaram dando o seed money, né? O primeiro fundo, o primeiro dinheiro da gestão TG Core veio dessas famílias. Então, acabou, né, encaixando uma coisa na outra. Né? E aí, em seguida, a gente tinha um desafio muito grande de captação, né? Criei um time comercial grande, era ali no B2C, você batia na porta da XP, do BTG, falei, puta, gestora de Goiás, né? Com AUM baixo, sem um track record muito grande, puta, capina um pouquinho mais ali, acelera um pouquinho mais para depois você vir para a plataforma, né? Então a gente conseguiu até 2016, né, que foi essa época que o Pedrinho voltou, levantar mais ou menos uns 250 milhões de reais, meio que na raça ali, né, de 100 mil e 100 mil, 50 mil e 50 mil. Em 2016 a gente conheceu o Marcelo Caiati, que foi presidente do Credit Suisse durante muitos anos, um cara muito bacana. Ele se encantou pela nossa história, gostou, né, e fez uma provocação de virar nosso sócio. E a contrapartida dele virar nosso sócio era ajudar no education da Faria Lima de que a tese do middle market, do médio incorporador regional, quando melhorado a transparência e a governança, tinha uma relação risco-retorno bem sucedido. Né? Então o Caiati ajudou a gente sair desses 250 milhões para 5 bi de reais, que é o que a gente tem hoje. Tá? E no meio do caminho a gente também trouxe como sócio o André Street, fundador da Stone Pagamentos, aquela maquininha verdinha de cartão, e o pessoal da LTS, né, que é o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teres, o Beto Sicupira, a LTS, a Nova 3G, eles investiram na Trinos com o objetivo, assim como o Caiati foi o âncora nosso em captação de dinheiro para os fundos, o André e a LTS foram os nossos âncoras para a gente impulsionar a plataforma. Né, a plataforma de tecnologia. E hoje a gente tem 2 grandes negócios no nosso grupo. A gente tem a TG Core, que é liderada pelo Pedro, que é o gestor dos nossos fundos, que faz isso com maestria, né? E do outro lado, a gente tem a plataforma de tecnologia que oferece serviços de transparência e governança para os incorporadores. Só para você ter um número, Diogão, hoje a gente tem em torno de 1.000 SPS, tá? Repito, 1.000 SPS monitorados pela plataforma, com 412 incorporadores em todo o Brasil. Né? Então, um volume muito grande de monitoramento, de dados. Isso acaba sendo uma riqueza muito grande de histórico, de preço de venda, de velocidade de venda, de comportamento das carteiras de recebíveis, como inadimplência, recuperação, distrato, recebimento, além de outras informações como custo de mão de obra, custo de matéria-prima, custo de construção, né, orçamento de obra, etc. Então a gente acabou virando um grande hub de informações para todo o setor. De um lado, a gente tem um cliente, o incorporador,
que contrata a nossa plataforma para melhorar a transparência dele, e de outro lado a gente tem cliente, as gestoras de fundos imobiliários. Então o Pedrinho, né, a TG Core, gerida pelo Pedro, é cliente da plataforma Trinos, mas além da TG Core, hoje nós atendemos outras 70 assets. Então tem 69 assets, além do Pedro, né, que utilizam a plataforma Trinos para ter informação de recebíveis, obras, dos empreendimentos que eles fizeram investimentos. Então é um negócio que começou com uma consultoria, foi para uma gestora, né, com a tese já de ter uma plataforma, mas no início analógica, através da ajuda desses sócios, né, o Kayati na parte fundraising, o André e a LTS na parte de tecnologia, impulsionada também para a gente ter trazido 2 grandes venture capitals, que é a Headline e a Bewater, que são 2 fundos de venture capital, a gente impulsionou e também virou uma plataforma de tecnologia que vende, que atende via infraestrutura de transparência o mercado imobiliário como um todo. Não, é engraçado, né? Como você faz, como desde o primeiro início, você fala assim, olha, eu vi uma oportunidade no middle market, de imobiliário, ou seja, pegar incorporadores médios, ou seja, os grandes eles conseguem achar um DCM para fazer emitir uma debênture, alguma coisa, e conseguem capital. Esse cara aqui vai ter dificuldade, eu posso ser a ponte. E ele é a maioria. Então, se eu tenho mais entrada, e eu consigo... A gama de serviço que ele consegue é muito maior. Então, como é que foi essa chave de você chegar e falar assim, putz, eu como gestora... Porque o TG, né? Vocês já faziam isso desde quase o começo. Sim, sim. Porque a gente já conversou algumas vezes, e quando vocês... A proposta do Tegar também sempre foi, inicialmente, quando vocês entravam numa SPR, assim, você já implementava essa transparência. Exatamente. Então, vocês já proveram esse serviço e depois a plataforma, essa plataforma Hub, que vocês chamam de imobiliário, ele basicamente é esse serviço que vocês já praticavam desde o começo. Exatamente, que a gente... Fala um pouquinho de como essa oportunidade... Porque assim, eu acho que imagino o empreendedor, você tem uma ideia, e as coisas vão ficando mais claras ao longo quando você começa a fazer funcionar. isso aí. E aí, quando vai, por exemplo, pô, você tem isso aqui. Aí você fala, putz, ó, isso aqui... Não, isso aqui é um negócio que eu consigo atender outras gestoras também. Cara, de novo, empreender não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E durante essa maratona, né, talvez até um Ultraman, não é nem maratona. Que é o bem rápido também. Durante essa maratona, você vai entendendo os desafios, as oportunidades, né? Quando eu montei a Trinos, eu tinha 24 anos de idade, né? Então, assim, era até ousadia imaginar que eu saberia todos os desafios que eu iria encontrar. Mesmo porque se eu soubesse, talvez eu não teria tentado. Essa que é a grande verdade, né? Mas depois que você tá lá no jogo, você tá na correria, você vai se dando jeito e fazendo acontecer, né? Mas o grande ponto é que parecia muito claro na minha cabeça lá atrás, quando eu tava na Rio Bravo. Falei, pô, peraí, o mercado tem 25 mil incorporadores no Brasil inteiro. Esses 25 mil incorporadores, os gigantes, que são os listados, representam menos de 20% de share. A maioria desses incorporadores, né, estão no médio e pequeno porte, né? Quando você olha no interior, como a minha referência aqui era Goiânia, eu falo, cara, eu tenho um monte de incorporadores super legais que estão nessa posição de médio porte. Cara, os caras ganham dinheiro, são grandes referências na cidade, né? Estão fazendo acontecer, estão incorporando, estão desenvolvendo. Por que não conseguir dar oportunidade para esses caras também acessar o mercado de fundos? Quando se conversava com os fundos, falou, pô, não dá para investir com esse cara que ele não me dá a transparência que eu preciso. Então, assim, parecia muito óbvio. Era um mercado gigantesco, um addressable market gigantesco, com um número de 20 e tantos mil incorporadores de médio e pequeno porte, precisando de capital, ganhando dinheiro, sabendo fazer o negócio, né? Era só fazer essa tradução, né? Eram 2 mundos que não se conectavam, que precisava de uma ponte. Eu falei, cara, por que não a gente pode ser essa ponte? Né? Alguém, algum dia vai fazer isso. Por que não sermos nós? Então foi essa cabeça lá atrás, né? E aí o como é que você vai aprimorando. Então eu gosto de falar que a Trinos, o propósito dela é o mesmo desde o primeiro dia. Levar capital
e transparência para o médio incorporador imobiliário regional, né? A forma de fazer isso, né, começou mais analógico, começou mais artesanal e hoje virou uma mega plataforma de tecnologia com 1.000 SPS, com 412 incorporadores. Então, a coisa vai acontecendo e fluindo naturalmente. Você, obviamente, tem que ter o foco, né, para manter o ritmo, né, a resiliência, né, para não desistir com os desafios, que são inúmeros, né? Nesses 16 anos de empresas, eu olho para trás e falo, caramba, tem 16 anos que o negócio nasceu. É uma vida isso, né, cara? Realmente, se você parar... Hoje eu tenho 41, pô, os meus últimos 16 anos é 80% da minha memória útil, né? Então, realmente, é uma vida inteira, né? Mas que, se Deus quiser, tem muita oportunidade para frente. O mercado está o tempo inteiro em mudanças. Agora a gente está vendo uma mudança estrutural, né? O SBPE, que era o dinheiro da poupança, né? Já está nacionalmente conhecido que não é suficiente mais devido à disrupção de investimentos que o Brasil fez via XP, BTG, etc. Pouca gente investe em poupança, então não tem mais dinheiro da poupança para financiar o imobiliário. Então o mercado de capitais tem que substituir esse vácuo. Então a Trino se posiciona como a infraestrutura que vai permitir que o mercado de capitais avance nesse território que era suprido pelo SBPE. Então o tempo inteiro com oportunidades, desafios, você tem que ter foco, resiliência, dedicação, visão de longo prazo, né? E as coisas vão acontecendo. Legal, legal. Vamos pegar alguns exemplos, né? Eu acho que muita gente aqui ainda está numa fase inicial ainda de mercado imobiliário. E eu quero pegar do ponto de vista do fundo, assim, né? Quais são, por exemplo, o que essa plataforma hoje traz para você ou que lá atrás, antes até da plataforma, o que você precisava enxergar que é mais complicado? Ou seja, o seu colega, outro gestor que vai investir nesse mercado, o que ele começou, eu preciso disso, aí eu forneço, é contabilidade, é um service, o que exatamente começou e fala um pouquinho dessa esteirinha que hoje tem, dessa plataforma que hoje você pode fazer. É porque assim, eu imagino que de dados é uma coisa absurda, assim, né? Quando você tem regionalismo, você consegue saber quanto que é aquela região e tal, mas eu quero uns passos antes disso, né? O que, de cara, assim, que você chama... Você tem uma dor como gestor putz, isso já me ajuda. Muito ótima pergunta, viu? Cara, para a gente tentar simplificar aqui, vamos tentar dividir as figuras aqui. Hoje o Diego tá com o chapéu do empreendedor, criador de uma plataforma, vamos dizer assim, ele está representando isso, e eu aqui estou como um cliente dele, um gestor de fundos que vai fazer isso. E essa é a grande beleza que eu acho que é da plataforma. Você até falou, cara, a empresa não nasce com tudo mapeado, as coisas vão surgindo, né? A grande vantagem da plataforma Trinos é que ela surgiu a partir da dor do cliente. Nós, como o Diego colocou muito bem, fundamos primeiro a TG Core, e aí para investir em projetos imobiliários fora dos grandes centros urbanos e fora das grandes incorporadoras, que foi o que o Diego falou. Quando ele foi olhar lá, só 15 anos atrás, 80% do mercado imobiliário do país acontece fora das grandes incorporadoras. São esses médios empreendedores regionais espalhados em todo o território nacional, tá? E a grande maioria não tinha acesso ao mercado de capital. E aí, por que eles não tinham acesso ao mercado de capital? Porque quando a gente olha, cara, era uma água limpa e tem muito dinheiro na mesa, o mercado imobiliário, né? Ali regional, as grandes cidades. E por que os bancos e o mercado de capitais não fomentava isso, né? Porque faltava ali arrumar a noiva, vamos dizer assim. Quando o mercado de capitais vai investir em alguma coisa, eu tenho que ter um nível de governança muito maior, uma contabilidade muito maior, porque a responsabilidade é muito grande, cara. Hoje a gente tem 5 bi de AUM, que é gerir, e 220 mil pessoas no país, que a gente não conhece, que confiam o capital na nossa mão. O mercado de capitais é isso. Então, para a gente investir, essa responsabilidade é muito grande, a gente precisava de ter essa governança e essa empresa arrumada para ela ficar elegível para os nossos fundos, que a gente começa a captar. Foi o que o Diego falou, precisa ter investidor. Cara, e aí tem que estar elegível de onde eu vou colocar esse recurso, tá? Então, surgiu essa necessidade de criar estruturas de controle, de melhoria de governança, de melhoria contínua, de processos, de transparência dentro dessas SPS para que eu pudesse reportar para os nossos cotistas e eu
tivesse a tranquilidade que estava tudo dentro dos conformes, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, vamos lá, o que a gente olha muito, né? Eu preciso ter a confiabilidade, porque a gente hoje, um exemplo seu, são 70 hoje gestoras, né? Mas eu vou falar aqui, como maior cliente da plataforma, a gente tem 230 SPS, dessas 1.000, 230 é só a TG Core. Como equity, como a gente é sócio, com mais de 70 sócios no país todo, em mais de 100 cidades. Hoje a gente está em 110 cidades, com projetos imobiliários ali, incorporações verticais, loteamentos, condomínios, tá? Qual que é o VGV do Tegar, que tá mais ou menos... O VGV vendido, É. cara, hoje a gente tem de estoque uns 6 bi de VGV de estoque, não todos prontos, a gente tem land bank também, tá? E hoje a gente tem 2,5 bi de carteira a valor presente de vendas recebíveis. Esse 6 bi tá um pouquinho a menos, porque tem um estoque que ainda vai ser lançado, que a gente não lançou e não fez as obras, mas depois que a gente lançar e fizer tudo, isso daí vai estar grande, tá? Basicamente. Então, voltando, a gente precisava de ter processos bem definidos para eu ter tranquilidade de investir nesses 70 sócios em 100 cidades diferentes e ter essa tranquilidade, conseguir dormir com a cabeça no travesseiro. E aí a Trinos veio a partir disso, e é engraçado, né? Primeiro fez a plataforma para atender a Trinos e a TG. E aí a gente recebia muitos outros investidores lá de São Paulo e até colegas gestores de outros fundos imobiliários que gostariam de investir no Tegar. E a gente mostrava toda a tese, trazia aqui em Goiânia, mostrava lá os 7 andares da plataforma. Cara, olha o controle que a gente tem, olha, em real time, a gente tem a contabilidade, tem a carteira, tem a inadimplência, fechamento no mês, todos os prazos para a gente mandar lá para a CVM, os balanços auditados, sem ressalvas. O Tegar nunca teve ressalva em balanço aí. E aí esses próprios investidores falaram, cara, que legal, quero investir no Tegar, mas, pô, Diego, eu tô com uns empreendimentos lá que eu queria ter essa mesma clareza e essa mesma transparência que o Pedro. Por que você não me ajuda? E aí deu esse, junto também com ali as sugestões do Caiatão, do André Street, mas aí uniu o útil ao agradável. Falou, pô, tem uma via aqui, tem muito empreendedor imobiliário que tá precisando de acesso ao mercado de capitais, que a TG sozinha não vai dar conta de fornecer capital para o país todo, mas tem vários outros gestores que têm essa mesma dor que o Pedro tinha. E aí foi quando a gente começou ali o third party, que a gente fala, né? De alguns anos aí, começar a ter outros clientes e realmente, vamos dizer, fez essa divisão de 2 grandes unidades de negócio, e a TG Core já numa avenida aqui, correndo aqui no mercado dela, com governança e tudo, e a Trinos plataforma correndo para o outro lado, e hoje eu sou o maior cliente. Essa foi uma decisão difícil, foi muito legal o que o Pedro falou, porque muita gente me criticou, falou, pô, Diego, peraí, a Trinos é uma plataforma que vocês construíram aí com muita dor, com os feedbacks do Pedro, melhora isso, melhora aquilo, tal. Pô, esse negócio é o grande diferencial de vocês. E você vai jogar Por que você vai entregar para os outros o que é o seu diferencial, né? Mas a nossa visão, cara, é que o mercado é muito grande, né? O problema não é a originação, o problema é funding, né? Então, mesmo que todos os fundos estivessem captando bem, né? Que isso é sazonal, tem época que capta mais, tem época que capta menos, não tinha dinheiro suficiente para endereçar todo mundo. Então a gente começou a enxergar com a cabeça do tamanho do mercado. Então, cara, seria até uma arrogância do nosso lado não dividir, né, essa estrutura com outras gestoras. E a gente foi começando a testar. Pô, pegamos mais uma gestora, beleza. Você pode usar aqui nossa plataforma. Segunda gestora, terceira gestora. Quando a gente viu, tinha 70 gestoras utilizando o nosso software, a nossa plataforma, para conseguir ter a transparência e acompanhar melhor os seus empreendimentos, assim como o Pedro fazia na TG Core. Não, legal. E vamos dar alguns exemplos de alguns features que isso pode ser, por exemplo. Bom, imagina, você falou de contabilidade, eu acho que isso me parece o mais óbvio também, que é o que uma empresa, quando você vai investir numa empresa listada em bolsa, a contabilidade ali. Mas eu acho que tem outros aspectos também, né? Ajuda na venda, conhecimento do mercado. Fala um pouco dessas Bom, deixa eu falar funcionalidades que você
eles atingiram na plataforma que consegue ajudar o empreendedor? Porque imagina que o empreendedor tá vendo o podcast aqui. Sim. Pô, como que você consegue me ajudar? Eu tô fazendo, ó, eu tenho na venda. Como é que você consegue me ajudar na venda? Que eu acho que é também uma grande... você tem consultoria de vendas, você consegue me ajudar nesse aspecto? Ou você me ajuda mais com a parte administrativa da obra ali? Ou na parte de custo, você me ajuda a comprar também? Me fala um pouquinho dessa... Como é que é a abordagem hoje, tá? O nosso primeiro cliente é o incorporador imobiliário, tá? Seja o incorporador de prédios ou o loteador. Então, a primeira pessoa que a gente conversa nesse processo, nesse circuito de aproximação é o incorporador. Chega assim, incorporador, o negócio é o seguinte, todo incorporador acha que a sua própria dor é acesso a capital, tá? Só que eu vou tentar desconstruir essa visão. Na nossa humilde opinião, a sua maior dor não é ter acesso a capital, porque isso é consequência. A sua maior dor é ter transparência em todos os seus dados, tá? Então, o nosso software, chamado software Trinos GI, Trinos Gestão Imobiliária, é o primeiro módulo que eu vendo para o incorporador. Então, o incorporador está lá na fase de aprovar o empreendimento para depois lançar, fazer obra, vender, etc. No início do processo, ele contrata o nosso software e esse nosso software que pluga no RP, a gente não substitui o RP, nós somos parceiros de vários RPs, tá? Então, Cienge, TOTOS, Uau. SAP, Cienge, UOL, Mega, todos esses RPs, tá? O nosso software pluga nesse RP, né? E a gente puxa desses RPs uma forma mais simples e didática para trazer informação para o próprio incorporador. E a nossa tese é dar um zoom in nos 3 pilares do empreendimento imobiliário, que são recebíveis, carteira, estoque e obra, tá? Então, nos recebíveis, você passa a ter uma previsibilidade de fluxo de caixa de entrada, de receita. No estoque, você passa a ter uma previsibilidade de VSO, velocidade de venda sobre o estoque. Venda sobre estoque, venda sobre oferta, desculpa, de VSO e de preço de venda, que vai te dar uma previsibilidade de receita futura. E a obra, você passa a ter um cronograma mais assertivo, né? E uma evolução físico-financeira daquela obra. Dando zoom para esses 3 pilares para o incorporador, a gente consegue trazer uma maior sobriedade para o incorporador tomar as suas melhores decisões, tá? E lembrando que quando implanta isso, a gente implanta toda a esteira de parametrização de lançamentos de despesas, custos e receitas. Quando você começa nessa parametrização desses 3 itens, despesas, custos e receitas, desde o início do processo, essa contabilidade ela é quase inercial. Você tem uma contabilidade fechada, um balancete, até o 10º dia do mês seguinte, muito bem feita, que conecta com o gerencial. Então você traz esse processo com a Trinos GI para esse incorporador, que traz uma evolução de sobriedade de conhecimento do próprio negócio para o incorporador. Tá? Essa é a nossa grande defesa. Depois que esse incorporador já está tomando as decisões dele, baseado na contabilidade, baseado nesse software, uma coisa iminente é o descasamento de fluxo. Por quê? As vendas, a receita das vendas não são suficientes para bancar toda a exposição de obra. Só que como a gente tem uma previsibilidade mais clara, esse incorporador consegue enxergar com uma data bastante de antecedência em que momento que o fluxo de caixa dele vai descasar. Então imagina que ele consegue enxergar que daqui 12 meses o fluxo de caixa dele vai descasar com o que ele já tinha aportado para aprovar, iniciar o projeto, tal, etc. Puta, daqui 12 meses eu vou precisar de 20 milhões de reais na obra, no empreendimento, para começar a aportar. Com antecedência, ele tem a capacidade de fazer as suas análises. Pô, eu vou aportar de capital próprio esses 20 adicionais? Não, eu vou querer capital de terceiro. E aí a gente ajuda ele a começar a estruturar essa operação, seja um plano empresário via SBPE, seja um CRI de financiamento de obra, seja qualquer outra alternativa de funding, a gente começa a estruturar com calma. E nesse momento eu já conecto as 70 assets, falo, ó, tem um incorporador aqui chamado Diogo na cidade tal, que
que está com um projeto tal, você tem interesse de acompanhar os números dele pelos próximos 10 meses, porque daqui 10 meses ele vai precisar de 20 milhões? Os gestores podem me autorizar aí, com autorização do incorporador, a gente autoriza via o software, via a plataforma, os gestores já começam a acompanhar os números desse cara. Quando for para liquidar a operação, não é novidade mais para o investidor. O investidor já tá muito mais ciente de como é que está comportando a inadimplência, a obra, se está atrasada, se não está, se vai estourar, se não vai, os recebíveis, as vendas. Então é um assunto mais familiar, mais conhecido. E quando é um assunto mais conhecido, isso traz confiança. E aí o investidor falou, ó, eu quero colocar desses 20, eu quero colocar 10. Aí o outro investidor, não, eu quero colocar mais 10. Fechou a operação. Então você traz, entrando desde o início com o nosso primeiro cliente incorporador, melhorando a transparência para ele mesmo, e uma vez ele melhora a transparência para ele mesmo, ele consegue melhorar a transparência para o potencial investidor, e com isso, no momento certo, ele consegue acessar o capital de forma mais simples e mais barata. A gente está até estudando a criar um rating desse cara nesse processo. Então, os caras que enquadram em todos os itens. E aí, nesse momento, a gente tem o nosso segundo cliente, que é o investidor. E nessa hora, ele contrata os módulos da nossa plataforma de recebíveis e obra. Né? O Pedro, por exemplo, trata o módulo de recebíveis e obra para ele acompanhar, depois da liquidação daquele CRI, todo o andamento daí para frente até o saldo devedor quitado da parte dele. Então a gente começa como cliente incorporador, melhora a transparência dele, dá a capacidade dele tomar melhor as decisões dele. Com antecedência, a gente traz o segundo cliente, que é o investidor, e permite que o investidor tenha as ferramentas para acessar de forma transparente todas as informações e consiga dar o dinheiro. Então, a grande tese da plataforma Trinos é ser esse elo de ligação entre o médio incorporador regional brasileiro e o mercado de capitais, trazendo o mínimo de atrito, mais smooth possível, essa relação que é um ganha-ganha para os dois lados. Né? O investidor vai ter um ativo mais seguro, porque ele vai ter os dados ao alcance das mãos, o incorporador vai acessar um dinheiro teoricamente mais barato, porque também é mais seguro, e acaba gerando uma inércia positiva para todo esse ecossistema. Legal. E aí, se eu puder complementar o cliente aqui novamente falando, seguindo a lógica do chapéu, né? Cara, na prática, olha o tanto que isso, por exemplo, facilitou minha vida. Há 8 anos atrás, quando a gente fundou o Tegar e começou a investir nos primeiros equities, eu lembro que eu tinha que mandar um analista meu, eu queria investir em um loteamento do empreendedor X. E aí eu mandava eu preciso dessas informações. E aí, cara, dava 1 mês, 2 meses, 3, 1 mês e as informações não vinham. Aí depois eu fui aprendendo, eu tinha que deslocar um analista meu para ficar em loco na companhia, ali 15 dias, navegando no RP do cara, que muitas das vezes nem tava um RP com as parametrizações corretas, ali num plano de contas contábil correto. Aí muitas das vezes o meu analista tinha que ir ajustando para sim ter acesso a informações. Aí depois que tinha acesso às informações, que ia fazer uma análise, que aí sim entrava o trabalho de gestor mesmo. Então a gente tinha que dar um passo atrás para organizar, para aí sim receber as informações e fazer a análise. Hoje em dia não. Hoje eu só faço a parte do gestor. Eu mando então lá para Trino junto com o empreendedor ali. Aí é lógico, alguns empreendedores chegam ainda, não tem toda essa governança, mas eu mando o meu checklist, hoje chega muito mais redondo e a gente faz o trabalho de investidor mesmo, de gestor. Fala um pouquinho dessa diligência, né? Porque qual que seriam os itens que você olha de diligência? E imagino que a plataforma, ela basicamente, essa transparência que vocês dizem, é basicamente facilitar esse acesso ao número, que é facilitar essa diligência toda, né? Quais são os principais hoje números que você olha que fala assim, não, isso aqui dá... Tá, cara, os principais aspectos? Tem 2 formas que a TG Core investe, tá? Crédito, a gente empresta dinheiro via CRIs, CRIs, e aí, nesse caso, eu não tô no mesmo lado da mesa que o empreendedor, vamos dizer assim. Eu sou como se fosse um banco. Eu sou credor e ele é um devedor, ele ainda é dono, e aí ele me dá garantias. Cessão dos recebíveis, alienação fiduciária de imóveis, de cotas daquele projeto, e eu vou monitorar algumas cláusulas, o risco de crédito desse cara para ver a capacidade dele de me pagamento. E a outra forma é o equity imobiliário.
Tem bastante similaridade do jeito que eu analiso, mas lógico, entre uma e outra eu analiso algumas coisas a mais ou não. Mas, resumidamente, a gente analisa em um projeto imobiliário toda a parte jurídica. Então, a gente tem um time ali que tem que ver toda a parte jurídica do imóvel, do Tá na sócio. plataforma também? Sim. Sim, diligência jurídica, que aí faz diligência do imóvel para ver se o imóvel está desembaraçado, diligência dos Ou seja, sócios. já chega lá a parte dos sócios, a parte, por exemplo, Certidão vintenária, antecessores, processos, tudo. tudo fica na plataforma. Tudo. Então... Perfeito, perfeito. Certidões, Aí você, PLD. mas você ainda dá uma olhada, tipo, Sim. você ainda tem time interno de validação jurídica? a gente tem um compliance dentro da TG Core que acessa esses dados. Então, antes a gente tinha dificuldade de ter até acesso aos dados. É muito importante. A plataforma, ela não dá o juízo de valor, né? Ela fornece as informações. Então, a análise é toda feita pelo gestor. Então, o gestor que é responsável pela análise. A gente garante que a certidão vai estar lá, que os documentos vão estar lá, e ele tem que analisar para ver se ele vai querer investir ou não. Tem um comitê de investimentos. Legal. Isso, e os advogados também, que vai fazer todo o juízo de valor dessa parte jurídica, tá? Além disso, a gente olha a saúde financeira do projeto. Pô, o projeto dá dinheiro ou não, né? Então vamos olhar ali se o projeto já está lançado, por exemplo. Qual que é a carteira desse empreendimento vendida? E aí tem um time de auditoria de carteira que vai pegar os contratos, fazer um mapeamento de contratos, que hoje lá o time da plataforma, eu fico mais de longe aí acompanhando, mas hoje eu vejo que sai muito mais rápido. Antes essa auditoria demorava 90 dias, hoje algumas saem até em 15 dias, porque se eu não me engano estão usando IA para fazer todo o mapeamento desses contratos, enfim. Então auditoria de carteira, auditoria de contratos, estoque. A gente então tem todo um mapeamento ali para ver se o preço de vendas está adequado para aquela região, se aquele produto está adequado naquela região. Então são vários fatores que a gente vai olhar para ver se o projeto dá dinheiro ou Esse não. dado, por exemplo, vamos supor que o empreendedor fala que quer vender a X metro quadrado. A própria plataforma, ou vocês fazem esse estudo, ou a plataforma, olha, nessa região, usualmente, o preço é esse range, né? Naquela região lá. Isso já tem também? Isso ajuda você? Ou vocês também têm um pouquinho, por também, tá A trabalhando no gente mercado? tem um mapeamento de concorrentes e preços da região, mas a gente não tem aí também nem na plataforma uma que faz pesquisa de mercado. Esse business a gente não tem, a gente até contrata terceiros. Mas com a base de dados que a gente já tem, então a gente não faz aquela pesquisa de fazer entrevista na região. Mas você tem um histórico de quanto Exato. vendeu naquela região. Então, em termos de números, aí a gente tem, cara, vai vender um apartamento, já que é goianês aqui, ali no Marista, 3 quartos, o público é B e C, e aí a gente tem um mapeamento dos outros preços na região ali, do metro quadrado tá 8.500 a 9.000 reais. Aí se o cara chegar com uma viabilidade falando, eu vou vender a 10.000 reais o metro quadrado, cara, mas o que é o diferencial? Porque olha esses outros players que estão aqui vendendo a 8.500, por que você acha que você vai vender a 10? Então a gente tem isso. E não só aqui em Goiânia, né? No país todo. Outra coisa, quando já tem uma velocidade de vendas, porque a gente entra não só antes do lançamento, a gente entra em todas as etapas do desenvolvimento, desde o land bank, ou o que a gente gosta muito é de comprar projeto pronto, tá com a obra concluída, o cara tem ali 15, um loteamento, ele tem 10 anos de carteira, eu antecipo essa carteira. E aí já o próprio produto vai falar se o preço está valendo ou não. A gente pega a velocidade de vendas, o VSO que o Diego falou dos últimos 12 meses, e a que preço está sendo praticado lá no mercado. Tá vendendo muito bem, muito rápido. Então, a gente pode subir um pouco o preço, ainda tem, a gente vai testando para achar um equilíbrio. Ou não, o preço, a velocidade de venda já está equilibrada. Então tá no preço também. O próprio projeto fala a verdade. O mercado é soberano, né? Se o mercado tá comprando... se vendeu bem é porque... Exato. Não tem pesquisa nem estatística que vai validar ruim, acima. Não adianta falar, não, mas tem tudo bonitinho, funciona, mas se deu 20% de venda, tem alguma coisa errada. Exato, exatamente. E uma coisa, desculpa te interromper, claro. Diogão, nessa jornada da plataforma, a gente teve que escolher qual era o foco, tá? Então, o nosso foco acabou se instalando nas partes que são escaláveis, né? Então, a parte contábil, a parte de recebíveis,
a parte de obra, tudo é escalável, monitoramento, dados, etc. Agora, quando você vai para a parte de imobiliária, de venda, a gente não entra. Tá? Então, isso é uma questão muito regional. Então, assim, a plataforma Trinos tem um braço de venda lá de imobiliário? Não tem. E isso a gente entende que é especialidade do incorporador. O incorporador tem que ter o seu relacionamento com as melhores imobiliárias da região. Então, no fim do dia, a plataforma libera o tempo do incorporador que ele gastava com back-office, com financeiro, com contábil, com operação, que a gente acaba absorvendo isso, para que ele acabe se dedicando no que é o diferencial dele, que é achar novos projetos, aprovar bem esses projetos, idealizar o produto, lançar e vender e construir. Entendeu? Então, essa parte de front acaba ficando com o incorporador e a plataforma não faz nada. Né? O que a gente faz é o back escalável que dá suporte a essa infraestrutura, liberando mais tempo do incorporador para o que ele faz bem e o que ele faz o diferencial. Legal. Eu fiz uma pergunta, então, você, Pedrinho. Eu sou da cozinha lá, de vez em quando eu já fui lá na Trajector aqui. E uma das vezes que eu fui lá, nessas visitas, eu vi que vocês tinham um time de venda. Então, provavelmente esse time de venda é do Tegar, assim. O que acontece? Porque vocês têm. Aí a segunda parte da pergunta é porque você tem toda a plataforma, mas você pode, por exemplo, se você tiver que assumir a operação porque você tem uma coisa, você tem que também ter especialistas internos para fazer isso. Então, essa parte de vendas, ela tá mais ligado à gestão do que a própria O plataforma? que acontece? Durante essa maturidade da plataforma, a gente tentou várias coisas, né? Então, a gente chegou a ter time de vendas interno, a gente chegou a ter a gente chegou a ter um aplicativo B2C, que o comprador de imóvel tinha um aplicativo, tinha uma conta digital, que ele ia lá para pagar o boleto. Mas nesse processo a gente entendeu onde que eram as nossas fortalezas e o que não era escalável. Então, muita coisa, né, como por exemplo isso, a gente chegou a ter na estrutura e a gente descontinuou. E a gente acabou focando no que é escalável e que a gente agrega mais, tá? No entanto, por exemplo, o Pedrinho pode falar melhor, né? Com um cenário de 15% de juros de Selic de 15% ao ano, né? As vendas acabam tendo uma velocidade menor. Então, baseado nessas oportunidades / desafios, o Pedro tem um time para reforçar e acompanhar a venda. Mas não para fazer venda, mas para monitorar as imobiliárias, os coordenadores de venda que estão fazendo. O Pedro pode falar melhor. É exatamente isso daí. E colocando, você tá com a leitura correta. Essa parte realmente ela é mais TG Core e Tegar para tocar os 230 projetos, mas novamente, nós não somos imobiliária, nem queremos ser, nem temos essa expertise, mas um time mais focado para ajudar, nos 230 projetos. É lógico que um ou outro vai dar uma derrapada em algum momento em vendas. E aí a gente sempre teve ali um viés de gestão ativa. A TG Core, se você pegar em AUM, ela é maior em quantidade de pessoas do que outras assets que têm o AUM 3 vezes maior que a gente. Porque o desenvolvimento imobiliário, ele exige isso. É diferente de uma asset de crédito, que é mais um monitoramento, olhando covenants ali daquela operação de crédito. Quando eu viro sócio, tem algum momento que eu vou ter que pegar no chifre do boi, literalmente, ali para o negócio andar, tá? Então, descer no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve que desenvolver esses times. Então, por exemplo, a plataforma hoje, dessas 70 assets, eles não prestam coordenação comercial, esse monitoramento comercial que tem na TG Core. Por causa disso que o Diego falou. Esse lado, ele é mais, vamos dizer, menos escalável. Ele é mais o Até relacionamento... é regionalista também. Exato. Né? A forma como vende aqui em Goiânia não é a mesma forma como vende em São Paulo, nem o público é igual. Existe coisas diferentes. Então, você treinar um time, você treinar... Igual o pessoal, recentemente eu vi uma palestra de um corretor de Balneário Camboriú. E era uma coisa assim, pra mim era muito abstrata. Porque o cara... É diferente. Assim, o ticket médio de venda desse cara era 150 milhões. Então, assim, era uma coisa assim, que você, tipo, pensa a comissão. Não tô falando pra querer, o cara tá ganhando muito, não, mas pra entender o que ele tem, o que o cliente dele tá querendo. Sim. Então, é a incorporadora que leva o cliente dele de helicóptero até a posição. Essa aqui vai ser sua vista. Você quer comprar aqui? Essa aqui vai ser sua vista.
e aí mostra, faz um... Então, assim, o estilo de venda é diferente, né? Totalmente, totalmente. Agora, uma dúvida que fica é, por exemplo, hoje vocês já tiveram, provavelmente, que assumir a rédea mesmo, né? E aí, de uma SPE e tudo mais. Sim. Como é que hoje funciona isso? Você prefere, por exemplo, já teve que trocar com alguma construtora, por exemplo, tava Sim. indo mal e tal. Ó, para não prejudicar você, ó, vamos trocar por essa aqui e tal. Como é que hoje são essas parcerias também que você tem para poder complementar esse serviço de gestão? Antes do Pedro dar esse exemplo, a gente tem uma vantagem hoje muito grande nos fundos, que a maioria das obras estão prontas, né? Então, dos empreendimentos lançados, que tem compromisso de aporte de obra, a gente está com que percentual mais ou menos, Pedrinho? 80% concluídos. 80% das obras concluídas, né? Então, até é um misunderstanding, assim, com o mercado. Pô, o Tegar é um fundo de desenvolvimento médio. Ele já desenvolveu muita coisa, né? Mas a obra já está pronta. Então, a SPE que está com a obra pronta e tem uma carteira de compradores, ele passa a ser uma SPE de pool de crédito, né? Sim. Então, a gente já começou até a reclassificar, né? E o Pedro vem colocando isso nos relatórios gerenciais, né? O que é desenvolvimento de fato, que são esses 20% que ainda tem obra, o que são SPS performadas com obra pronta e só tem carteira de recebível, né? Então, isso é um ponto importante, que a maior parte da obra dos lançamentos feitos já está concluída. Pode falar. Mas sim, a gente já teve que trocar, igual o Diego falou, nos últimos 4 anos a gente concluiu a maioria das obras. Os últimos 4 anos, em geral, não só para a gente, né? Falando um pouco de mercado imobiliário em geral, todo mundo, do grande ao pequeno, a construção civil teve bastante incremento de preço. A gente realmente. Primeiro veio a pandemia, com vários insumos, e aí depois veio a subida da Selic. Nos últimos 2 anos, mão de obra está sendo um fator aí difícil de manter. Você tem até o capital, mas para você manter um pace de evolução física da obra, tá difícil porque tá difícil de manter. Ruim. Exato. E então algumas das vezes a gente teve que tomar uma postura mais dura e trocar alguns prestadores de serviço. Mas, cara, são prestadores de serviço para SPE. É lógico que tem alguns estresses, mas tem hora que o remédio tem que ser dado, mesmo sendo amargo, né? Mas hoje em dia vocês têm pool de, por exemplo, meio que empresas parceiras, assim, que podem fazer substituições. E o quanto a plataforma também ajuda essa virada de chave, assim. Se precisou, ela me ajudou nesse ponto. A plataforma ajuda bastante. Cara, a construção, como eu falei, são 100 e poucas cidades. Então é lógico que a gente tem alguns prestadores, mas asfalto, por exemplo, não é o mesmo cara que fornece aqui para Goiás, vai ser o mesmo cara que fornece para o Maranhão. Até porque se ele fornecer competitivamente, o preço dele ele não vai conseguir bater um cara que tem uma usina lá do lado do meu loteamento com outro que tem aqui. Tô dando um exemplo, né? Claro. Então, alguns insumos e materiais, é lógico que a gente tem toda uma tabela, um mapeamento. Outra coisa, tudo é processo licitatório, tá? E aí a gente não faz parceria. Tudo que o fundo vai entrar, que a gente chama ali um mapa de cotação, a gente faz concorrência e dispara para qualquer fornecedor que queira participar. Ele cadastra, lógico, aí ele passa por toda uma checagem ali, tanto de capacidade de entrega, quanto uma checagem de PLD, desde o jurídico, compliance. E aí, ele estando elegível, ele se cadastra na área de suprimentos da plataforma. Quando eu vou fazer alguma cotação, eu pego ali o mapa, o projeto, envio para todos e dou um prazo para receber isso. E aí a gente começa a receber as propostas. E aí é concorrência mesmo. Quem vai ganhar ou não, desde que o cara comprove uma capacidade técnica, tá? Então é lógico que tem uns que ganham, mas tem mais vantagem competitiva que a gente conhece, mas não é porque, pô, aquele cara é sempre bom, eu sempre vou fechar o asfalto com esse cara aqui. Não tem isso. Não, se o cara começa a aumentar preço, você perde a competitividade. Exatamente. Mas a minha ideia dessa pergunta é, por exemplo, saber assim, vamos pensar que você vai comprar. Se você tem 3 obras ali ao mesmo tempo comprando, pode ser que você consiga, por exemplo, um elevador. Um elevador, por exemplo, é um item de insumo mais caro e que às vezes se você fechando para mais obras, eu acho que essas besteiras e tal, não. Mas alguns
eu penso em 3, 4 insumos que faz sentido, às vezes, eu fechar coletivamente. Isso é um dos módulos Isso, da é plataforma. isso que eu ia perguntar. A gente tem um módulo de suprimentos, que a gente faz essa compra em escala da curva A, né? Como você mencionou, elevadores é um dos itens, né? E a gente compra em escala, e com isso a gente, comprando em escala, consegue um preço mais barato, um prazo um pouco mais alongado de pagamento, e talvez o mais importante dos três, uma assertividade na entrega do produto. Porque às vezes você está contando que o elevador vai chegar lá no mês de setembro, ele chega 2 meses depois, você atrasa sua obra inteira, entendeu? Então, você ter assertividade é um diferencial, e quando você é um cliente mais representativo para o fornecedor, ele tende a te dar uma preferência. Trazendo para a prática esse exemplo que você deu, que você foi na mosca. Em janeiro do ano passado, a gente comprou 8 elevadores, que aí a gente tinha para diferentes obras, com diferentes sócios. Juntamos, a gente viu que ao longo do ano ia precisar chegar nessa fase já. E aí, depois de ter o menor preço, a gente ainda conseguiu 15% em cima do menor preço de desconto. Então, orçou, fez os orçamentos. Cara, qual que é o menor preço? Menor preço com de forma individualizada, dentre os diversos prestadores ali, né, de elevador. E aí, depois, cara, eu tenho aqui 8 elevadores para esse ano. E aí, a gente conseguiu 15%. Na verdade, não foram 8, foram 8 obras. Aí eu não lembro de cabeça quanto que tinha em cada torre, enfim, mas foram 8 empreendimentos diferentes que a gente conseguiu 15%. Isso gera margem que não estava prevista, melhora a TIR do empreendimento, melhora a margem líquida do projeto. Então, sim, aço também a gente consegue mais barato, exato. Conseguimos, né, quando a gente tem esse volume. Porque assim, esse é um pitch bem interessante, né? Sim, Porque total. você começa É resultado na veia. Esses 15% que a gente gerou de economia é top line. Não estava nem previsto, exato. Direto. Então, assim, como é que hoje, como é que é seu, vamos mudar, como é que é o seu pitch de venda hoje? Porque assim, tem muita, para quem está no mercado imobiliário, do ponto de vista de, vamos pensar, eu vou me pensar como consultor, e às vezes eu vejo alguns projetos desses. Vamos colocar do seu lado, gestor, assim. Então eu vejo isso como uma vantagem. Agora, como hoje o empreendedor, porque o problema é o seguinte, eu olho para o empreendedor goiano e eu vou pegar ele como exemplo, porque fica mais fácil também. Ele ainda é um pouco desconfiado das coisas. E mesmo que você mostre as vantagens, eu acho que ele ainda não vê grande necessidade de ir para o mercado de capitais. Não são todos que vêem a necessidade. Alguns já começam a fazer uma pequena operação, mas ainda acham que o custo de capital ainda está mais barato que do financiamento normal. Né? Mas a gente sabe que esse dinheiro está acabando e vai ser cada vez mais. Tipo, ele ainda não sofre o que o empreendedor em São Paulo sofre. O empreendedor em São Paulo, um middle ali, ele não consegue trabalhar se ele não tiver um mercado de capitais do lado. Agora, o daqui, como que isso funciona para o cara daqui, entendeu? É exatamente isso que a gente estava falando mais cedo, que essa mudança aconteceu já. Estava se anunciando que o dinheiro do SBPE ia diminuir. Só para você ter um número, Diogão. Ano passado, isso eu peguei com o presidente da BCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário. Tá? Ano passado foi liberado 50 bi de reais para plano PJ, que é o financiamento de obra de origem do recurso do SBPE. A previsão da BCIP para esse ano é um pouco mais da metade, né? Vamos chutar aí 27 bi. Então, teoricamente, tem 23 bi de reais, dado que o mercado não retraiu, de incorporadores que estavam contando no Brasil inteiro com dinheiro do SBPE que não vai ter mais. Então, assim, o mercado de capitais, ele deixa de ser uma opcionalidade e passa a ser uma necessidade. Entendeu? Então não é questão, o cara, se ele puder escolher, obviamente que ele vai para o SBPE, porque é mais barato, porque é subsidiado. Pô, então a Selic tá em 15, você pega o SBPE, a TR mais 11. Entendeu? Óbvio, se eu puder pegar isso, por que eu vou para o mercado de capitais? Mas o ponto é que não tem mais para todo mundo. E a tendência é que diminua cada vez mais. Então, assim, virou a realidade. Então, antes a gente tinha que tentar convencer, cara, olha também o mercado de capitais, agora não. Né? Essa chave virou. E esse ano é um ano emblemático para essa virada. Legal. Isso daí que o Diego falou já virou, na verdade, né? Por exemplo, o crédito imobiliário no país, são 3 grandes pilares, né? O SBPE, a poupança, que é para o médio alto padrão, igual o Diego colocou. O FGTS,
que é pro Minha Casa Minha Vida ali, né? E o mercado de capitais, CRI, LCI, enfim. Há 3 anos atrás, cara, esse mercado de capitais aqui era 5% do crédito imobiliário no país, tá? 3 anos, 2022, até 2022, tá? De 2022 para cá, isso já mudou bastante. É lógico que foi mais intensificado no último ano e nos últimos 24 meses, mas hoje, se eu não me engano, já está quase em 30. Então, está em 20 e alguma coisa. Acho que não bateu 30 ainda. Mas você sair de 5 em 36 meses para 20 e pouco, é um crescimento de 4 vezes a mais. E isso cada vez mais vai aumentar. Poupança cada ano está fechando ali com captação negativa, né? A captação líquida negativa, líquida, tá? Então, naturalmente é o caminho que tem que seguir. E uma pergunta, então, do ponto de vista aí, por exemplo, do TH. Quanto que vai ser hoje que você vai substituir esse plano empresário? Né? Você tem projeção? Fala assim, olha, hoje, Diogo, hoje o Tegara, ele consegue fazer esse... Porque assim, você pode fazer vários financiamentos, né? Tem o CRI, financiamento ponte, financiamento de final de estoque, assim, é muito... Agora, substituição real do plano empresário. Ainda é uma pequena fatia só das operações. Quanto que você acha que vai ser nos próximos 2 anos? Quanto hoje está no fundo e quanto você acha que vai ter nos próximos 2 anos? Você está perguntando, porque hoje eu sou credor e devedor. Hoje eu forneço dinheiro, eu tô nessa fatia aqui de mercado de capitais, dando CRI, fazendo o que a gente chama até uma estrutura que a gente está montando muito, conversando com bancos e outras áreas, é um CRI de financiamento à produção, vamos dizer assim. Sim. A gente estava até falando disso hoje mais cedo em uma reunião. E aí eu estou cada vez mais acelerando. A última captação do Tegar foi o ano passado, que a gente captou 500 milhões no Tegar o ano passado. Desses 500, 200, pouco menos de 200 foi para concluir as obras que a gente estava na fase aí de terminar essas obras, e mais da metade desses 500 foi para CRIs. Então, porque eu já vi uma necessidade dos empreendedores e aí a gente já está fazendo CRIs trancheados para substituir o financiamento à produção e o plano empresário, tá? E na outra ponta, onde eu tô como sócio, eu também tomo financiamento à produção porque para mim faz sentido tomar TR mais 9,5. Porém, 80% das minhas obras já estão concluídas. Então eu já estou quitando os financiamentos à produção que eu tomei em 2021, 2022, 2023. Hoje eu não tenho mais de 3 projetos que ainda não tem um financiamento. Que ou eu vou tomar um financiamento à produção que tá caro hoje, um plano empresário que tá caro, ou eu mesmo vou fazer um CRI para esse projeto aí e vou ao mercado. Mas isso hoje acho que é 3 ou 4 projetos em 230 que a gente faz gestão. Então não é o grosso. O que a gente está agora é direcionando os recursos para fazer CRI para esse empreendedor imobiliário. Nessa parte macro do mercado, você acabou preferindo ficar mais com dívida, por exemplo, agora no final, assim, depois dessa captação. Qual foi o principal recurso que você tomou, assim? Foi mais para dívida? Foi mais para SPE? Como é que fez? Eu lembro de conversar atrás, sempre conversei com vocês e sempre falava assim, olha, a minha intenção é ter 30% em dívida, 30% em land bank, ou 10% em land bank, e 30% em SPE, meio que para uma parte já final e uma outra parte inicial, porque aí você tem todo o circuito de desenvolvimento, mais ou menos você está sempre com 60%, 70% da carteira pagando, né? Você já tem a parte de maturado, já passou daquela curva J ali inicial. Hoje em dia, como é que vocês enxergam o fundo? Porque a maior parte dos recursos parece estar indo um pouco mais para dívida agora. Sim. Até para o momento fiscal, momento macro mais interessante. Fala um pouquinho desse... Hoje a gente tem quase 20%, só atualizando os números, a gente tem de 15% a 20% de dívida no fundo, tá? A gente está buscando ir para 50%, até um pouco mais, de 50% a 70% de crédito. A gente quer continuar sendo um fundo híbrido, porque o cenário econômico ele é cíclico, né? E aí terão momentos... O equity ajudou a gente muito de 2019 a 2024. Por isso que o Tegar conseguiu distribuir o que veio. É só pegar o nosso histórico. A gente é um dos que mais distribuem aí em termos de dividend yield, em geração de retorno para o cotista. Só que com essa Selic a 15, com o novo cenário que está se desenhando, hoje a gente quer reequilibrar
para ter ali de 50% a 70% de crédito e deixar uns 30% a 50%, vai depender do momento, para a gente surfar um equity aí mais certeiro e para puxar um pouco a rentabilidade da carteira. Mas hoje essa é a nossa estratégia. Então eu estou em 20%, quero daqui 24 meses, é lógico que demora um pouco a gente desinvestindo o equity, tá terminando as obras, tá começando a amortizar a capital dessas obras e tudo, a gente vai direcionar a grande maioria para o crédito agora. Isso, complementando o que o Pedro falou, então se ele investiu 20 milhões no equity de um empreendimento e num determinado prazo esse empreendimento devolveu 25. Os 5 que é lucro sobe como dividendo. Os 20 que é principal volta para o caixa. E ele tem a opcionalidade de investir num outro equity ou investir em CRI. O que ele está falando é que esse direcionamento atual é todo para crédito. Legal. Legal, mas mais ou menos, né? Assim... Por quê? Não do ponto de vista de fundo, né? Do ponto de vista macro, né? Ah, sim. Porque assim, você está direcionando um pouco mais para a dívida, porque hoje é mais, vou dizer, seguro, né? Você tem menos risco de equity, você tem menos risco de venda. Se você garantir que o empreendedor é bom, você diminui o seu risco, né? Então isso significa que você está sendo mais seguro. O que, do ponto de vista do fundo de gestão, é perfeito. Mas do ponto de vista imobiliário, que é uma das discussões que a gente está tendo aqui, é ruim, porque significa que ninguém está acreditando, assim, ou seja, o empresário imobiliário tá se ferrando na ponta, porque esses juros, ele mata um pouco os projetos. Cara, o Brasil não sustenta um juro real, pô, a Selic de 15, um IPCA de 5, a gente está falando de juro real de 10% ao ano. Cara, um dos maiores juros reais do mundo, né? Então, o Brasil não suporta muitos anos com esses juros, né? Tanto é que já estão se falando numa início de um ciclo de corte a partir do final desse ano, né? Então, sim, a gente está num momento um pouco mais delicado e como gestor, como dever fiduciário, o Pedro tem que proteger a carteira e maximizar o retorno do investidor. Ao maximizar o retorno do investidor, o spread do crédito está muito bom hoje, né? Pegar Selic mais 3, por exemplo... Você pega um IPCA também, você vai financiar hoje, você consegue financiar IPCA mais 12. 13, exatamente. 13, um bom... É isso isso aí. um bom cara, ou seja, É está pagando 13 juros de juros mais o IPCA. Então, a gente garante... É isso aí. Se você faz uma operação de 5 anos, é imaginável que a gente não vai ter esses juros de 11% para sempre. Né? Então, pô, o Pedro se posicionou muito bem, dado que o equity dele está a maior parte performado com obra pronta. Agora ele tem carteira e estoque. Então ele tem um tempo para diminuir, tem um tempo para vender o resto do estoque e reposicionando um pouco do principal para crédito, dado que o spread está alto. Né? Só que tudo isso é cíclico. Daqui a pouco ele pode ver um outro momento que, agora a Selic realmente vai para baixo, né? O Brasil está para um cenário um pouco mais positivo, dá para ele reposicionar um pouco mais de equity novamente. Então, essa é a função do gestor ativo, né? Da gestão de FII ativa, que ele consegue transitar, dada a beleza do fundo híbrido, que você consegue um pouco mais para crédito, um pouco mais para equity, de acordo com a sua análise macroeconômica, para maximizar o retorno do investidor. Legal. Trazendo para a prática é bom, eu gosto de analisar histórico, isso que o Diego falou de gestão ativa e o cenário é cíclico, né? A última vez que a gente estava numa Selic num patamar alto foi ali em 2017, pós-crise Dilma, que nem chegou a 15, foi 14,25. Nessa época, a gente era bem menor, mas já tinha uns 500 milhões aí de AUM e a nossa carteira de crédito, a gente tinha mais crise nessa época. A gente começou fazendo CRI a TG Core. Em 2013, a gente já fez o primeiro CRI. E a nossa carteira média era IPCA mais 16,25 ao ano. Porque a Selic é alta, então a gente conseguia ali IPCA mais... Aí o investidor aí pode estar, ultra high yield, né? O risco de crédito tá altíssimo. A gente tomou zero defaults. A gente recuperou todo o dinheiro, tudo foi quitado desses IPCA mais 16,25, tá? Muito por monitoramento ativo, muito controle ali, tá? E estrutura do CRI também. E aí, quando a Selic teve a queda ali, e aí depois chegou até na pandemia ali a 2%, a gente entrou muito forte no equity em 2018, 2019. E aí os CRIs, os mesmos CRIs que eu emprestava a IPCA mais 16, cara, eu comecei a ver sendo emprestada a IPCA mais 9. E aí para eu manter o dividendo do Tegar alto, eu não vou conseguir. Se eu meter criar IPCA mais 9, eu vou virar um high grade, vou entregar igual uma quineia.
não vou ter... A TG Core ainda tá fazendo o nome, a gente nem chega em perto no nome do Maquineia, né? Então a gente tinha que se diferenciar. E o Equity ajudou nisso. E aí, na pandemia, inclusive, cara, foi quando a gente gerou muito resultado, porque com a Selic baixa, a gente zerou estoque e eu tava no Equity. Então, em vez de eu estar IPCA mais 9, os empreendedores que surfaram isso, que eles tomaram a IPCA mais 9 e venderam o estoque tudo e estoque tomando preço. Então, ganhamos muito dinheiro no Equity, tanto que foi o recorde de distribuição do Tegar. Naquela época, o Tegar distribuiu 1,55 por cota. Isso daí dá um dividend yield, na cota na época estava 120, isso daí dá 16, 17% ao ano também, 1,55 ali, tá? E aí depois a Selic começou essa volta, começou a subir novamente e tá onde a gente tá agora. Então, se eu pudesse pegar uma foto do passado, é isso que eu quero repetir. Da mesma forma agora, o nosso pipeline lá tá IPCA mais 15. Eu tô tendo boas operações a IPCA mais 15, que há 4 anos atrás esse cara faria IPCA mais 9. Então, minha ideia é montar essa tese de novo que eu fiz lá atrás. E aí, depois, quando começar a cair e eu começar a tomar pré-pagamento e a economia voltar a aquecer, pode ser que eu me posiciono para, em vez de ter os 70 em crédito e o 30, aí eu volto para uns 50, 50 e surfo de novo. Então é bom a gente ter o motor ali olhando. E crédito você consegue, por exemplo, se você tem, e eu acho que talvez a plataforma até pode ajudar isso, porque o crédito ele é muito tailor-made, né? Você vai fazendo para a operação. E o que é mais difícil para você vender CRI, diferentemente de debênture, é porque as outras pessoas não têm acesso à informação completa para comprar o CRI, ter a mesma segurança que você que estruturou tem, né? Perfeito. Então, nesse ponto, você também pensa em... Tipo, a plataforma também ajuda isso? O cara pode, por exemplo, eu quero comprar seu CRI, porque CRI é mais fácil de você vender depois. Sim, secundário, né? Então, você tá no serviço secundário, é muito mais fraco, mas qual que eu acho que eu vejo a dificuldade dos outros gestores em comprar CRIs de parceiro que eles não estruturaram junto? É saber como é que tá esse histórico. É isso aí. Então, você chegar depois e falar assim, olha, você quer comprar esse CRI? Dá uma olhada nesse histórico aqui deles passado por uma plataforma. A ideia de médio prazo é isso, se a gente se posicionar como uma plataforma... Isso dá pra hoje pra fazer Total. isso? Se a gente se posicionar como uma plataforma de monitoramento de garantias dominante do mercado, então todos os gestores utilizando, a maioria dos gestores utilizando essa plataforma, a facilidade de incentivar o secundário aumenta muito. Então, dentro da esteira de estruturação, a gente vai ter uma espécie de marketplace de secundário de CRI entre os gestores que precisam desmobilizar um ativo, porque surgiu uma oportunidade, etc. Com certeza. Agora, vou mudar um pouco o rumo da conversa. Hoje em dia, você tá mais na plataforma do que... Hoje você participa do comitê de investimento ainda? Não, do fundo não. De nenhum fundo? Não. E... Hoje eu tô como CEO da Trinos, né? Que então acabo olhando as duas estratégias, né? Mas na operação hoje o Roberto Guido toca a plataforma e o Pedro toca a gestora. Né? Então, eu estou na posição de gestor, então faço relacionamento com os nossos investidores, ajudo em roadshow, em transparência, em institucional, né? E estou muito vinculado à parte comercial também da plataforma. Então, acabo conversando com os incorporadores que estão querendo adquirir a plataforma para melhorar a transparência dos seus empreendimentos. E como é que é lidar, trazer essa plataforma há 16 anos, tá aí na luta e ainda família, assim, né? Eu acho que putz, é muito... da última vez que a gente se encontrou, né? Antes até da gente marcar, foi na Spexor, mas antes eu tinha te encontrado indo para São Paulo com os filhos ali, né? Sim. Como é que é deixar tempo para ele? Porque acho que a gente fica muito tempo assim. O trabalho nosso é importante pra caramba. Assim, Sim. Acho que é. Mas, aquele tempo ali com os moleques também. Cara, eu acredito que o tempo relacionado à família, eu acabo priorizando mais a qualidade do que a quantidade, né? Eu acho que tem gente que consegue gastar muito tempo de qualidade e tá tudo bem, né? Eu não consigo, né? Devido a toda essa questão da Trinos, que acaba consumindo muito do meu tempo. Eu tenho que estar muito em São Paulo, tenho que estar em Goiânia
periodicamente, tem que estar em outros lugares, então eu acabo viajando muito, né? Hoje mesmo, né, peguei o voo 5h30 da manhã em São Paulo para vir aqui para Goiânia. E volto amanhã também no voo das 5 para São Paulo. Então eu acabo voando muito. Então eu acabo que priorizo no final de semana, né, um tempo de qualidade com a família. Então que desliga celular, que não tá o tempo inteiro lá, porque na minha opinião não adianta nada você tá o tempo inteiro com seu filho mexer no celular. Aí você tem um tempo, uma quantidade de tempo alto sem qualidade. Então eu acabo sendo intenso no pouco tempo que eu tenho para me dedicar para a família. De fazer com eles, assim? Cara, a gente vai no clube, né? Pô, esse final de semana a gente foi pro Ceará andar de kitesurf. E, pô, meu filho fez aula de kitesurf comigo, é super legal. Então, esse tipo de esporte é um negócio muito bacana, a gente joga tênis junto. Né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que traz um pouco mais de qualidade. Qual que é a idade deles? Eu tenho 3, né? Eu tenho um de 10, uma de 8 e uma de 1 ano e meio. De 1 ano e meio. O Diego gosta de fazer speech da Atrinos também com os filhos dele. O de 10 vende Atrinos em inglês pra você, se você ver. Legal. Pô, depois eu vou trazer ele também pra falar, ué. Sabe a taxa, Já tá sabendo falar em podcast. sabe a taxa Selic, quanto que tá a inflação, o PIB. E como é que é essa relação com eles em relação à parte financeira, né? Porque eu acho que é importante, por exemplo, eu tenho um filho também pequeno, eu gosto de ensinar essa visão para ele de que, cara, existe uma coisa, ó, tem que dar valor no dinheiro, tem que dar valor no tempo do seu pai. O trabalho, né? Tipo assim, meu pai vai trabalhar. Não, o papai gosta de trabalhar. Sim. E eu acho que é importante o que eu faço. É isso aí. Então, ele vê o brilho no seu olho de fazer isso. Como é que hoje é como é que você explica o financeiro para eles, né? Porque você falou assim, quando eu sair daqui para fazer o intercâmbio, isso mudou, né? Como você traz esse intercâmbio, essa visão para os seus meninos? Assim? Cara, eu tento dentro do possível, né? Obviamente sem trazer muito ruído e não parecer uma coisa pesada, né? Que acaba ficando chato, mas de uma forma legal, trazer insumos do meu dia a dia para eles, né? Então, eu explico o que é inflação e ele adora explicar de volta para as outras pessoas que ele sabe o que é inflação, né? Explico o que é PIB, explico o que é mercado imobiliário, ele sabe os players, né? Então, o meu filhinho mais velho já leu O Sonho Grande, que eu dei o livro para ele ler, ele acha super legal de ver a história lá da 3G e tal, etc. Esses dias eu dei o livro do Guilherme Benchimol para ele, do Na Raça, ele tá começando a ler, né? Então, assim, eu vou incentivando, mas de uma forma que não seja pesado, que seja divertido, né? E colocando muito esse ponto que você mencionou, que isso não é um fardo. Pelo contrário, né? A gente faz porque a gente gosta, né? O trabalho, ele tem que ser levado, por isso que é muito importante, eu acho que eu sou muito grato de ter encontrado o que eu gosto de fazer muito cedo, né? Então tem gente que passa a vida inteira, não acha o que te dá paixão, o que te dá vontade, tá? Eu achei isso muito cedo, né? E eu tento passar isso para eles, né? Eu não necessariamente quero que eles trabalhem comigo, né? Não é uma visão que eu tenho lá em casa, mas eu tento dar caminhos e mostrar que o trabalho faz parte do processo da vida e que você tem que encontrar aquilo que te faz bem, né? E eu encontrei, né? E eu sou muito feliz em fazer o que eu faço e eu tento passar isso de uma forma leve para eles e espero que eles encontrem o que faz bem para eles também no tempo deles. É legal porque assim, a gente acha que você sempre quer que seus filhos sigam o seu caminho. Na verdade, você quer, depois você começa a ser, não, encontre o seu caminho, só vou estar ali para ajudar um pouquinho. E aí você consegue, tipo, falar, eu quero ensinar algumas coisas que me ajudariam ao longo da trajetória. É isso aí. E essa parte financeira, eu acho que é uma coisa que quando mais cedo você aprende, não adianta falar do Selic para agora, para o menino de 3 anos, ele não vai entender. Uhum. Mas ele vai entender algumas coisas, tipo, do valor do dinheiro, Sim. do valor do tempo do pai dele, do valor do tempo dele mesmo. O que você quer fazer? Você tem que saber escolher uma coisa ou outra, e uma escolha perde. Então, essas coisinhas eu acho legal também de fazer. Sim. Isso aí, Pedrinho, como é que tá nesse caminho aí? Assustando muito? Cara, eu vou ser zoado por causa disso, que eu vou falar, mas eu sou pai de pet. Não, eu tenho 2 Spitz alemão. Um chama Fidik e o outro chama Tegar. Mas eu ainda não tenho filho.
Enfim, mas eu quero sim ter um casal. Diegão fez o casal aí, acertou, foi pro terceiro, então também quero ter 2 ou 3 filhos, mas eu acho que o caminho é esse daí mesmo. Dar as ferramentas e educação financeira tinha que ser ensinado na escola para todo mundo, mesmo que o cara não queira seguir no mercado financeiro, né? Mas dar as ferramentas desde cedo e depois deixar a pessoa E como é que é o seu escolher. tempo? Como é? Como é Cara, seu eu tempo de gosto de. qualidade, assim, porque assim, eu acho que a visão que a gente tem do mercado financeiro é de pessoas que, pô, só pensam em dinheiro. E eu acredito que não é essa a visão, ainda mais. É uma visão diferente, né? Por exemplo, você conseguiu trazer a Faria Lima para Goiânia, né? Eu acho que essa cultura que você trouxe, que a TG conseguiu trazer. Eu lembro da pandemia também, vocês conseguiram umas parcerias interessantes, até na época da emissão que vocês fizeram com a XP, trouxe um grande player que foi muito importante para o crescimento do fundo Sim. até hoje. Então, eu acho que colocou, eu digo que vocês foram um dos que colocaram Goiânia no mapa, né? Em relação à gestora, né? Então, muita gente fala nisso. Então, como é que é isso, né? Você, agora, voltando a você mesmo, passar o tempo e não ser só aquele cara financeiro. Porque às vezes a gente gosta de finanças, às vezes é um pouco chato, né? De falar, pô, não sei o que, esse governo, não sei o que. Mas como é que é você, o que você faz? Leitura, alguma coisa? Sim, total. Cara, essa questão do dinheiro aí, ela pega mais quando você não tem, tá no começo, né? A ânsia do ter e o tédio do possuir, né? Mas depois que você possui, é, é muito mais gostoso ver. Eu gosto do que eu faço, pô, de gestão e ver o empreendimento imobiliário nascendo e sendo entregue, aí você vê a rentabilidade, não a rentabilidade por si só pelo dinheiro, mas é que um negócio que deu certo, mais o propósito, o objetivo, os empreendedores criar soluções. Pô, era uma dor não ter acesso à transparência para investir bons projetos no centro do país. E aí, quando você vê que começa a ser criada uma solução que você participou, isso acaba ficando mais legal. E por muitas das vezes a gente bitola nesses propósitos e aí fica parecendo que é pelo dinheiro, mas é mais pelo tesão de fazer alguma coisa, de criar alguma solução. O mundo, né? Mesmo que seja um pouquinho criar uma da minha solução. contribuiçãozinha. Exato. Essa é a satisfação, a dopamina ali de, pô, me propus a fazer uma solução. A criar essa solução. E criei, exato. Aí o dinheiro é consequência, o que é ótimo, é excelente, mas enfim, é isso. Então, minha esposa, ela também é do mercado financeiro, ela trabalha em banco, então a gente gosta muito de falar, pô, você viu a empresa tal? Aí manda notícia pro outro, mas é muito disso, de estar no mesmo meio ali também. Mas a gente gosta muito de esporte também, Qual esporte academia, eu futevôlei agora. Beach tênis, não. Não, ela tá querendo. Pô, Bel, eu já vou ser zoado por causa dos espíritos alemão, exato. Mas ela faz aula de beach tênis, eu brinco com ela também do beach tênis. Eu tenho meu Cobb Stanley como um bom Faria Limer, 2 Spitz e um Renegade branco. Bem caricato, eu vou checando a lista ali inteira, tá? Mas é muito bacana dela ser do mercado financeiro e ter essa conversa toda. Eu gosto. Então tem essa interação e é simples. A gente se manda toda hora balanço ali. Pô, você viu? E muitos dos clientes dela também são do mercado imobiliário, então é bacana isso. Porque com parceiros você tem que achar alguma coisa ali que vocês vão construindo junto e mostrando e vai fazendo. Exato, exatamente. Os hobbies. Você fica mais aqui em São Paulo? Ou... Aqui em Goiânia, em São Paulo, de 15 em 15 dias. São Paulo de 15 dias. Aqui em Goiânia. Fala um livro, alguma coisa que você acha... Ou um seriado, né? Cara, sabe o que eu tô lendo? Você quer um livro e um seriado que eu tô lendo agora e vendo o seriado? Eu tô lendo a Bíblia mesmo, é uma Bíblia grossa, comentada, científica. Tô adorando. Eu nasci já, desde cristão, minha mãe já falava sempre, então eu conhecia a história de Jesus bastante, eu sou espírita desde que eu nasci, e o espiritismo é cristão, né? Cristianismo. Eu também. Só que eu pegava trechos, eu sabia de trechos da história de Jesus, vários parábolas e tudo que a minha mãe falava, mas nunca conectado ali na linha cronológica. Então eu tô lendo a Bíblia e tô achando sensacional. A gente subestima, mesmo indo na igreja, desde novo, eu nunca tinha pegado para ler.
ainda mais a comentada. E tô vendo The Chosen também. Série sensacional. Segunda pessoa que vem aqui e fala do The Chosen. Cara, eu não sou esse cara religiosão. Não tô aqui pra falar de religião, né? Mas se for parar pra pensar, a Bíblia é um grande livro, parece de ficção científica, só que quando eu paro, cara, isso aqui aconteceu mesmo. Parece um Senhor dos Anéis, eu adoro Senhor dos Anéis. Só que o Senhor dos Anéis, sensacional, né? Já vi o filme 100 vezes, cada um dos 3. Só que é ficção. E aí a Bíblia não é ficção, e aí quando você vê as coisas vão se conectando. Então, É engraçado, né? Porque a gente assim, que é sobre finanças e tal. Mas eu acho que é importante ter a mesma fé. E eu falo de fé, às vezes, até como objetivo, né? Então, a fé, total. aquele. Porque, cara, empreendedorismo, a vida, às vezes é sempre um passo que você não sabe se você tá. Você precisa ter ali pra Você se precisa ter um agarrar. passo de fé, É. que é o passo para dar que você não vai saber. Você tem que andar na frente, proteger os filhos e tal. A gente tem que dar um passo que você não sabe aonde é. Então, como empreendedor, como qualquer pessoa. Então, eu acho que essas duas coisas é importante para você te ajudar a ter vontade, né? Em alguns momentos que Total. a gente fala pouco disso. Legal. Bom, agora voltando pro mercado, né? Eu acho que esse momento. Você não falou, fala um livro ou uma série que você. Cara, livro, esses que eu passei pro meu filho, né? O Sonho Grande, eu acho muito legal. Na Garra? A raça. Na Raça, desculpa. Na Ben Raça, Shimol. do Ben Shimol, que eu acho muito legal. Saiu do Esteves recentemente, né? Back to the Game, do BTG, vale a Você pena. já leu esse? Eu não Tô li na ainda. metade. Bem legal. Ele vai estar aqui em Goiânia. Agora, dia 11 de novembro. Ah, é? Bacana. E novembro ou setembro? Setembro. É. 9. E também fazendo um pouco do... A gente participou de um livro chamado Fora da Curva. A edição 3, que são várias empresas, né? E teve um pedacinho lá da Trinos, então fica a recomendação aí, quem quiser legal. ver. Saiu o Fora da Curva 4 agora, que é bem legal. A gente apareceu no Fora da Curva 3. Né? E de seriado, cara, tem um seriado chamado Super Pumped, que é a história do Uber, né? Do fundador do Uber, Sim. né? De toda a relação com os VCs, com os fundos de investimento, de guerra de mercado, mudando, né? Disruptando aí toda a parte de transporte, que vale muito a pena. Eu vou pegar esse gancho de VC assim, e é uma parte da plataforma também. Duas coisas, né? O quão é difícil lidar com o VC do ponto de vista. Porque. E aí você pode até me desconstruir um pouquinho em relação à visão, né? Porque nem muitos VCs são VCs de exit, né? Diferentemente de um parceiro, um sócio que quer. Pô, o cara às vezes quer estar com você até IPO, até muito mais do que isso. Mas um VC, às vezes, ele quer um exit. Então isso gera uma certa pressão um pouco maior. Como é que é essa pressão em relação a isso? Ótima né? pergunta. Ou se não é uma impressão errada que eu tenho, por exemplo. Os VCs, né, que tem um fundo de captação de prazo determinado, o cara necessariamente precisa pensar no exit, não tem jeito, né? Mas eu acho que a gente teve muita sorte nisso, sabe, Diogão? A gente teve, primeiro, a entrada do Kayati ali foi numa linha muito de não sair, né? Então ele é nosso sócio para sempre. A LTS e o André Street também vieram numa pegada de capital próprio, então não tem dinheiro de terceiros, eles não precisam sair, eles são companheiros aí de vida toda, mas mesmo os dois VCs, que teoricamente a gente tem ciência que tem um prazo, né, que em algum momento ele vai precisar fazer algum movimento de exit, a gente deu muita sorte que são parceiros que não ficam naquela pressão só, realmente numa visão construtiva de te ajudar a dar solução a todos os desafios que aparecem. Então, do nosso lado, a gente nunca teve essa percepção desse conflito da necessidade do exit influenciando na tomada de decisão. Porque assim, o que vocês vêm fazendo em relação ao mercado imobiliário é bem diferente. E recentemente eu fiz um call com uma dessas gestoras, estava vendendo uma solução de crédito também, que estava assim. E aí eu não comentei com vocês antes, mas usava a plataforma de vocês. Legal. E usou a plataforma de vocês, inclusive, como assim, pô, aqui, ó, eu já estou usando
sabe, trouxe isso como um grande diferencial. Bacana. Então, isso feliz. É legal, entendeu? Então, assim, só que, tipo, vocês conseguiram fazer muita coisa por esse mercado, ainda no mercado de juros altos. É isso aí. Como é que vocês acreditam, olhando pra frente, assim, cara, Diogo, putz, pensa num juros, vamos fazer um exercício vamos pensar grande e pensar assim, pô, daqui, juros a 9, juros a 8. Como é que você acha? Porque, assim, isso faz... O empreendedor hoje, a maioria dos que eu tenho contato, estão lançando menos, estão com medo, porque esquece viés político, mas eles estão com medo. Sim. Se acontece muita coisa que gera insegurança fazendo. E do seu lado, ao mesmo tempo, você pode dizer, eu tenho uma boa ideia, uma excelente plataforma, em que, tipo assim, se mais empreendedores, ou seja, o mesmo empreendedor, se você tiver o mesmo empreendedor, você já cativou ele. Se ele lançar mais, isso já faz com que você cresça. É isso aí. Então, assim, tem um monte de gatilhos que podem acontecer com essa queda. Como é que é lidar com essa ansiedade também em relação a isso? E como é que é a sua visão nesses próximos 2 anos? O que você pode fazer para o mercado imobiliário? Como eu te mencionei, hoje a gente tem 1000 SPS dentro da plataforma, né? A nossa meta é empilhar SPS, né? E aí a forma de fazer isso são 2 formas. Os próprios incorporadores já estão na nossa base e lançar mais, e aí já inercialmente aumenta a quantidade de SPS monitoradas, e a gente conseguir conquistar novos incorporadores, né? Então, como eu te mencionei, um dos meus job descriptions, das minhas funções dentro da Trinos, é ajudar nesse comercial. Conversar com o máximo de incorporadores, ir no Sinduscons, ir nos Secovs, ir nas ADEMES, né? E conversar com esses incorporadores construtores para eles entenderem a plataforma e aderirem à plataforma. A gente tem um plano de expansão dessas 1000, né? A gente conseguir crescer isso para 3.000, 4.000, 5.000 SPS, e aí sim a gente vai virar uma plataforma dominante no mercado e poder agregar cada vez mais valor para esse incorporador. Uma coisa está muito claro, o meu primeiro cliente é o incorporador. Então a gente tem um sonho grande de escalar, então o foco é comercial. Eu falo que o desafio da plataforma hoje são 3. Primeiro, funil, né? Trazer mais clientes para a boca do funil e conseguir fechar mais SPS. Onboarding, a gente conseguir onboardar cada um desses clientes com menos ruído e mais simplicidade possível. E CX, né, que é a experiência do cliente na plataforma para ver se ele está conseguindo ter a usabilidade que a gente espera que ele tenha. Então, com visão plataforma, é escalar esse aquário de 1000 para 5.000 SPS nos próximos anos. E como é que é a visão, por exemplo, trazer outros parceiros? No que eu digo o seguinte, trazer, por exemplo, esses novos gestores que vêm para o mercado e enxergam essa plataforma. Como é que hoje os outros gestores, vamos dizer, da Faria Lima, que às vezes querem acessar, porque por enquanto ainda está faltando dinheiro, então eu vejo as operações ainda de lá o dinheiro voltado para lá, mas uma hora vem. É isso aí, inverte, é cíclico. É cíclico, uma hora tipo, vai... É a gangorra. Vem muito dinheiro, lá tem um número limitado até pro espaço, e vem para cá. Isso já aconteceu outras vezes. Sim. E como é que isso vocês veem com a possibilidade? Agora, os próprios gestores serem vendedores da plataforma. Sim. Não, isso já está acontecendo, tá? A gente tem muitos clientes da plataforma que vieram via algum gestor. Que o gestor falou, quando você for fazer a operação comigo de CRI, eu vou contratar a Trinos para monitorar recebíveis e obra. Né? Ele, deixa eu ver o que é essa Trinos. Quando ele vem conversar com a gente, falou, cara, a gente tem um outro módulo aqui para o incorporador que, by the way, você contratando esse módulo, quando o gestor que está querendo fazer a operação com você for fazer a operação, já vai estar muito mais simples para ele interligar e acessar os dados dele. Então, a gente está tendo muita inércia nesse topo de funil das indicações dos gestores. Pô, isso é bem diferente, né? E hoje, o mercado imobiliário tem alguma coisa que vocês acham que podem agregar na plataforma? Que eu acho que o mercado, além disso, é disruptivo, além do que você comentou? Cara, a gente tem que tomar muito cuidado para não tentar resolver todas as dores, né? O mercado imobiliário é um mercado gigantesco e tem um monte de dores. A gente, durante essa jornada da empresa, a gente começou a querer resolver um monte de coisa que não estava funcionando. A gente afunilou, então a gente tem um foco de resolver o back-office do incorporador, que é a Trinos GI,
e ajudar o alocador de capital a ter transparência nas operações, que é recebíveis e obra. São esses os 2 grandes produtos da Trinos. A gente quer que esses 2 produtos sejam dominantes no mercado e a gente vai focar nisso. Entendeu? Então a gente não quer dissipar energia, a gente quer ser dominante nesses 2 principais produtos. Legal. Você não sabe o tanto que eu fico feliz de ouvir isso. Esse homem aqui não dorme, tá? O dia dele é 24 horas mesmo, cara. E aí, pra acompanhar o homem, ele queria resolver todos os problemas. Então, isso daqui dele, cara, tamo focado, é uma puta evolução. E já tá uns 3, 4 anos focado aí e tamo acertando bem a veia. Agora, da TG, né? Vamos falar da TG um pouquinho desse sentido. Além do Tegar, fala dos outros produtos, né? Eu acho que tem TGRE, fala de todos os produtos da casa e como é que agora você tem um dia mais focado a tijolo. Fala um pouquinho disso. Claro, claro. Cara, a TG ela foi fundada em 2013, a licença de gestão, como o Diego colocou aí, 12 anos. Hoje a gente tem 230 mil cotistas, quase 230 mil cotistas. A gente tem 3 fundos de desenvolvimento imobiliário híbridos. O maior deles é o Tegar, que é o maior da indústria, 160 mil cotistas, 2,5 bi, quase 2.600 de PL, tá? Além dele, a gente tem o TGRE, que é o TG Real Estate, que é 1,5 bi de PL também. Ele é idêntico ao Tegar, ele é um primo do Tegar, a mesma política de investimentos em CRI, em equity, como eu falei lá no início, só que ele é setipado, né? Ele não é listado em bolsa e ele foi criado em 2022, início de 2022, uma provocação até da XP para a gente criar. Foi o primeiro FII da XP. Antes eles tinham feito setipado, eles tinham feito um FIAGRO, né, setipado, e convocaram a gente, e com muito prazer a gente queria testar um primeiro FII setipado e a gente pensou na TG Core, foi um sucesso. E depois a gente criou o TGRI, que a gente acabou de fazer uma rodada, a terceira captação nele, que ele é a mesma política dos outros 2, CRI e Equity também, só que hoje ele está com mais CRI, 60% da carteira de CRI, 40% em Equity. Ele veio 1 ano depois do TGRE, ele é setipado, só que ele tem cota sênior e cota sub. Falando aqui basicamente, explicando rápido, a cota sênior ela é mais segura que a sub, porque a sub garante o rendimento da sênior, para quem não sabe o que é sênior e sub. Então a sênior hoje ela paga CDI mais 2 para os nossos cotistas, que hoje está dando aí 17% ao ano, basicamente. E tem no mínimo 10% de subordinação, que são recursos da própria Trinos, recurso proprietário, né, dos sócios, vamos dizer assim, que isso mostra o quê? Tanto uma segurança a mais, desses 10%, qualquer perda, além de CDI mais 2 do portfólio, vai comer dessa subordinada antes de bater na sênior. Então tem 10% do PL do fundo que é de segurança, que é do nosso próprio recurso para garantir. E ainda mostra um alinhamento de first loss. Se o gestor fizer besteira, se a TG Core, né, fizer besteira, a TG Core vai perder dinheiro para garantir a rentabilidade. Então isso é um produto que a gente conseguiu eliminar vol de preço de marcação a mercado que o Tegar tem, por exemplo, e ainda volatilidade a gente eliminou de dividendo, porque é um reloginho CDI mais 2, CDI mais 2, CDI mais 2. Esse fundo a gente acabou de fazer uma captação, captamos 170 milhões, ele tinha 130, tô até atualizando o número aqui, ó, que acabou de terminar mesmo, foi semana passada, tá com 300 milhões hoje, tá? Além disso, a gente fez... liquidez também. Tem o TG Liquidez, antigão. O TG Liquidez tem uns 10 anos já, eu acho, é um fundo de renda fixa. Foi o primeiro, né? Um dos primeiros. Que é um fundo de renda fixa, 50 milhões hoje ele tem. Não é a nossa tese principal. Foram clientes ali, o Diego pode até complementar, mas como ele falou, muitos clientes no início da TG Core foram de clientes mais próximos, né? Daquele time comercial, não foi uma distribuição em XP. E aí os caras iam lá para a TG investir em fundo imobiliário, mas queriam uma opção de liquidez na casa, já gostava da casa. Aí a gente falou, cara, vamos fazer um fundinho aqui para você ter D+1 a liquidez dele. Você pede o resgate hoje, amanhã tá na conta. Já que você tá confortável com a TG Core, vamos criar isso daqui também. Mas não é o carro-chefe da casa. E também temos um FDIC, que é desde 2015, que comprava CRI.
também, que hoje ele tem menos de 100 milhões também, ele está com 70 milhões, ele tem cota sênior, mesa e sub, mas que também não é o carro-chefe da Quais casa, são as novas regras mas do que é um FDIC? ótimo FDIC também. Minha pergunta ia ser nessa, mas nessas regras do FDIC, vocês pensam em expandir um pouco mais? Sim. Porque o FDIC agora... Nesse momento, agora sim, a partir de agora sim. Sim, é isso, por isso que essa é a pergunta. Então, Sim. FDIC hoje, como estratégia da gestora, né? Para onde vocês acham que agora vai ser o caminho, assim? Por isso que eu perguntei de FDIC, porque para mim FDIC é uma boa, ele ajuda no crédito também, e por mais que ainda o CRI ainda tenha uma isenção, ele consegue dar dinheiro para uma turma que ainda não consegue estruturar o FDIC, você consegue colocar uma taxa a mais para pegar. Então você consegue fazer um multi-sacado, multi-excedente muito maior e gerar valor, inclusive para próprio Tegar e outros ativos, de investir mais rápido num produto, porque você diminui, encurta um pouco de estruturação, né? Quais são as outras estratégias que podem vir, que vocês acham que... Para o FDIC, você está falando? Não. Geral. Proteger. Entendi. Cara, a gente, como o Diego falou, a gente já tá muito focado, a gente tem um oceano azul. Por exemplo, o FDIC, ele já bateu 170 milhões no auge, tá? Ele ainda é um fundo excelente, ele paga CDI mais 3 na sênior, tá? Por que a gente decidiu lá no passado reduzir mais o foco de captação no FDIC? O FDIC, ele é um fundo aberto. Para quem não sabe, o fundo aberto é um fundo que você pode aplicar e pedir resgate. E aí o gestor tem um prazo para pagar esse resgate. Por exemplo, o nosso FDIC é D mais 30. Quem é o cotista na sênior pede resgate, eu tenho que pagar ele em D mais 30. O fundo imobiliário não tem isso, ele é um fundo fechado. Isso, para o gestor, quando eu tenho um fundo fechado, é o que a gente chama de capital de qualidade. Eu consigo investir mais em produtos, em um equity imobiliário, em um loteamento, em um CRI de 10 anos, do que no FDIC. Se eu investir em um CRI de 10 anos, eu vou ter que deixar um colchão de liquidez grande para caso eu ter resgate, eu conseguir desinvestir rápido ali. Então, os fundos imobiliários a gente entende que é um capital de qualidade para entrar na tese que a gente escolheu. FDIC é um super veículo de investimento, super atrativo, mas para a tese, para o empreendedor imobiliário regional que a gente escolheu seguir no rumo, um fundo de prazo de fundo fechado, que é um capital de qualidade, ele é melhor de eu investir. Então, no momento, na TG Core, a gente quer seguir essas avenidas de crescimento em fundo imobiliário. Aí é isso que a gente está fazendo. Tem um fundo listado, tem um fundo setipado, com prazo determinado. Aí a gente tem até 10 anos, o Tegar é indeterminado, mas a gente criou um fundo setipado de 10 anos, de 7 anos, na verdade, tá? Então, a gente quer ficar criando produtos mais ou menos Então, a nesse tese espectro. Espectro é desenvolvimento. É Desenvolvimento, ou seja, crédito para o imobiliário. Isso. Seja equity, seja CRI. Então, é isso. Não queremos sair desse foco, como o Diego colocou bem. Ou seja, nunca, por exemplo, se vocês fizeram o FDIC, vai ser... Se aumentarem o FDIC, vai ser com esse foco. Nunca vai ser com um foco de ficar descontando outras coisas igual outros FDIC, seria. Nunca é uma palavra muito forte. Isso que eu ia passar. Mas, a princípio, a tese é essa. Acho que assim, vai ser no real estate sempre. A gente não pensa em fazer um FDIC multissetorial para descontar acho que da indústria. Mas pode ser que em algum momento a gente comece a pensar nisso sim no real estate. Nunca é uma palavra forte. No momento, não. Esse ano, não. E alguns desses setipados, vocês pensam em listar ele em B3 mesmo? Ou... Cara, eu acho que tá cedo para falar disso, né? Eu acho que a gente tem essa alternativa. A gente vira e mexe, fala com a XP para ver a opinião deles e tal, mas a gente não tem nenhuma decisão sobre se lista, se coloca prazo determinado, ou se eventualmente até funde com o Tegar. Então tem algumas alternativas que a gente... eu acho que o momento de tomar essa decisão é quando a Selic estiver mais baixa, né? O mercado estiver mais aquecido, a gente vai ter mais facilidade de fazer essas mudanças. Bom, legal. A gente vai ouvir mercado, cara. É isso. Que o mercado estiver pedindo, que fizer sentido, é difícil falar agora. E a última para terminar aqui, como é que hoje, olhando assim, você já está bastante tempo no mercado, né? O que você acredita que, por experiências que foram legais, que você fosse, isso aqui eu gostaria de compartilhar com o pessoal? Cara, o que me move, esses dias eu tava tendo conversas aí com algum dos meus mentores.
eu realmente gosto de fazer coisa que gera impacto, né? E para você fazer coisa que gera impacto, você tem que estar com as pessoas certas, né? Então, ter a oportunidade, né, de ter esses sócios que a gente tem aí, Kayati, André, LTS, Headline, Billwater, né? Dividir esses desafios com pessoas como Pedro, Guido, né, Furlan, Rafa, entre várias outras pessoas dentro do time, é muito especial, é uma oportunidade de ouro, né? E o tempo inteiro a gente está trazendo mais gente boa para a empresa, o tempo inteiro a gente está se relacionando com outros empreendedores, estão fazendo coisas em outros setores ou até dentro do setor imobiliário. Então, o que me move é poder me relacionar e me envolver, né, com pessoas especiais, assim como você aqui nesse podcast, que está fazendo coisa grande, que está fazendo coisa que vai mover ponteiro, que vai gerar impacto na vida das pessoas. E é para isso que eu acordo todo dia com energia, com vontade de fazer e conseguir expandir cada vez mais as coisas, gerar mais impacto nas coisas que a gente faz. Legal. E aí, Pedrinho, o que nessa experiência que você gostaria de falar com o pessoal, pô, isso aqui me deixou estressado, deixou feliz, compartilhei um bom momento aí. Cara, Pô, isso, a trajetória é longa, pô, você tem é, bastante. muita coisa vai acontecendo sem a gente perceber, tá? Mas isso que o Diego falou de conhecer pessoas, e é engraçado, né? A gente vai conhecendo muito o empreendedor. Aqui em Goiânia mesmo, a gente via empresas, eu desde novo via prédio subindo, loteamento, com empreendedores imobiliários. Aí quando você vê, você está na mesa ajudando a solucionar e até desenvolvendo um projeto juntos. Tem N casos aqui em Goiás, e não só em Goiás também, no país todo, quando a gente acaba viajando. Isso é gratificante. Outra coisa gratificante, igual eu falei, são 230 mil investidores. E aí tem gente que chega e fala, pô, eu sou cotista do Tigar 11 lá, e começa a falar alguma coisa do trabalho. Nossa, tô gostando. Ou então não, pô, por que que você entrou naquele empreendimento? E aí isso é uma coisa que a gente vai trabalhando ali e não vai vendo as coisas acontecer. E aí do nada chega um reconhecimento desse. Eu acho isso muito bacana. E tem dia que você tá ali, pô, o mercado tá insano, aí a venda começa a ficar ruim, Às aí a vezes, obra, aí a cota, exato. sua E aí a preocupação, cota cai, aí sua mãe te liga, ô, o que que você tá fazendo? Meu dinheiro, eu coloquei aí. Que é a investidora mais ferrenha ali, eu vou tirar meu dinheiro disso aí. Aí você, não, calma, isso é normal de mercado. Isso é bacana. E aí quando você vê, você, pô, realmente tá... mãe e mulher, É as Big Boss, o né? investidor mais difícil que a gente tem, né? É os Essas Big... cobranças, velho. Mas basicamente é isso. E também conhecer, tem vários influenciadores aí, vamos dizer, né, do real estate, assim como você. É bacana trocar essa ideia, trocar experiência, ouvir feedbacks também, ver, pô, como é que tá nosso trabalho e o que que vocês estão achando. Isso é bacana. E a gente não vê. É isso que é do nada. Você vê, pô, já fiz isso tudo e tem gente acompanhando. Porque o dia a dia vai te consumindo, né? E a coisa vai acontecendo. Às vezes você não vê o impacto que você gera nas pessoas também, né? Você tem É. experiências legais e tal. Pô, e a empresa hoje está com 750, o Essa que era Diego. uma pergunta que acabou não fazendo. É, Com quantos vocês estão? 750 pessoas, igual eu falei lá que eu comecei, né? Esses dias, a última festa da companhia, eu cheguei, eu entrei num lugar, eu não conhecia ninguém. Aí eu vi assim, aí eu chego perto, fico no cantinho ali com o Diego, eu, porra, velho, tem um monte de gente aqui, isso é bom, 750 pessoas que estão crescendo junto com a companhia, de famílias ali que estão no sonho a construir. Isso é gratificante também, bastante. E a gente, às vezes, você acaba a gente escutando bastante. Hoje em dia, minha mulher também é no mercado imobiliário, então às vezes recebe currículo e tal. Hoje em dia, 90% do currículo passou aqui de Goiânia, já passou pela TG. Então ainda tem essa Não, graças a questão de Deus. vocês hoje estarem, por exemplo, no mercado de engenharia, até porque o que vocês fazem nunca não é normal. Por exemplo, eu citar, do Quinéia uma vez. A Quinéia, se eu não me engano, tá com 75. Tem 70, 75 pessoas, 75. Vocês têm 10 vezes mais que Quinéia. E aí, por quê? Né? Porque você tem uma estratégia de um software, normalmente exige mais programador e tudo mais, e você tem estratégias também de desenvolvimento que você precisa estar mais próximo. Você tem que ter time de engenharia, time de
Mas até De explicando, acompanhamento, a TG né? Core mesmo tem A quanto? TG Core é 65 pessoas, mas com AUM de 5. Vai ver a Kineia. É quase do tamanho da Kineia em número de pessoas, mas em termos de AUM, eu não sei quanto que a Kineia tá 35, hoje. É mais ou menos, do real 35, estate, né? 35 É que bi. acaba que muitos serviços que você acaba usando, né? Eu acho que. Essas Eu 700 conheço a TG, eu acho que eu preciso dar uma renovada, porque Tem que ir lá. a minha cabeça ainda tá com, por exemplo, porque eu acho que você deve ter colocado muita gente parte da Trinos e utiliza isso como É serviços, isso aí. né? Isso. Então tem Então, muitos nesses serviços hoje que 750 pessoas, 680 é a outra unidade de negócio, que é o que o Diego falou, é a plataforma. Só que eu lembro E que a vocês tinham TG tá unidade com de 70. acompanhamento, uma unidade de engenharia para fazer as outras coisas. Então, todas essas partes eu acho que Tá na acabou. plataforma. Agora É já isso está na aí. A plataforma. gente enxugou um pedaço, né? Tem uma parte que a gente descontinuou, mas a maioria tá na plataforma. Sou, cara, muito feliz pelo bate-papo aqui. Eu acho que as pessoas conseguiram ver um pouquinho da Trinos, eu acho um pouquinho lembrando, um pouquinho do Tegar também. Eu acho que talvez seja um carro-chefe da casa ali também. Sim. Saber um pouquinho mais do mercado imobiliário, como você pensa em mudar, Diego. Então, fica aqui também é orgulho de o cara. Acho que assim, as pessoas elas acham que as pessoas, inveja e tal, mas muitas vezes, cara, você tem tanto, tipo, você tem orgulho de ter uma empresa que muito bem sucedida aqui em Goiânia, né? Sim. Tipo, uma gestora aqui. Por quê? Porque, cara, na época que a gente comecei ali, não tinha gestora. Não tinha. É isso aí. Aí você começa a falar, não, agora tem uma gestora, eu já tem mais outras duas também, você começa a fazer. Mas vocês continuam uma referência, então cada vez mais crescendo. Parabéns aqui. Obrigado, Diogão. Foi um prazer enorme, eu queria muito trazer você, porque assim, a gente conversou com um analista a primeira vez, depois a gente trouxe outras pessoas do mercado, assessores, e agora estou trazendo você, que é gestor e tal, vocês que são gestores e tal, então eu fico muito feliz também. Pô, pra gente é além uma dessa honra. opção que você está criando aí nesse mercado também, que a gente sempre fica próximo de olho. E a gente que tá do lado, eu conheço muito o empresário que está ali, estão utilizando vocês e Sim. tudo mais, e eu sei o quanto vocês estão, mas aqui em Goiânia vocês estão muito, muito, muito forte. Obrigado, Parabéns. cara. Queria dizer que é uma honra estar aqui, né? Foi ótima conversa, muito, muito enriquecedora. E estamos sempre às ordens aqui de vocês. Ô, Pedrinho, agora você encerra aí, né? Obrigado por você. Desculpa. É a gripe. Essa tosse aqui, mas pelo menos deixou a gente conversar um pouquinho. Obrigado por você também ter vindo, falar um pouquinho do Tegar e tal. Pô, fico muito feliz. Depois eu quero marcar uma. Aqui o bate-papo aqui é mais amplo, não é eu sei que muita gente quer vir conhecer o Tegar e tal. A gente marca uma live pra gente falar realmente do Tegar e tal, você trazer às vezes mais time institucionalista, alguma coisa assim, pra gente falar do fundo, falar disso. Mas de qualquer forma, fica aqui meu agradecimento a você por falar aqui, pô, contar a sua experiência, contar um pouquinho da sua vida aqui pra gente, e eu que agradeço aqui você. Não, que isso, cara. Eu que agradeço. E foi bom ter essa conversa ampla. Quando o Tegar que é o famosão, né? É mais famoso que nós todos. E aí o pessoal sempre vem atrás de mim para, pô, e o Tegar? E o Tegar? Então, adorei as perguntas e foi um prazerzão estar aqui com você. E é isso. Obrigado. E aí, pessoal, obrigado. Não esquece de de se inscrever aqui no canal. Deixa o like aqui e compartilha aqui com mais gente. Obrigado a todo mundo. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal.